Salve, salve, tropinha! Estamos começando o 15º episódio do Pega a Visão com o Marcinho, meu parceiro. E o Balão! Boa noite, bom dia, boa tarde, balonês. Mais uma vez aqui no Portal Verdade, canal do YouTube que abriu os portais para que a gente pudesse fazer essa roda de freestyle girar. E é uma alegria estar dividindo mais uma vez essa bancada que já é nossa, viu, Balão? Já era, filho. Não tem mais, debutamos, é o 15, debutamos, agora não tem mais. Daqui a pouco vamos dançar até uma valsa aqui com o convidado, porque o convidado hoje aqui é de garbo e elegância. Ele é É, um cara hoje da hora, Marcinho. a gente acha que daqui a pouco o podcast chega, rapaz, chegamos, viu? Chegamos. Que é uma pessoa, inclusive, Balão, já vou mandar a real aqui, ó, olhando no fundo dos olhos dele. Convidei, falei que queria, ele não viu, teve que o Balão mandar mensagem pra ele vir aqui. Mas antes de eu dizer quem é, Balão, vamos falar pro pessoal que tá assistindo a gente que eles têm que dar uma força pra nós. Ô, tropinha, tá gostando do que vocês estão vendo aqui? De alguma forma te ajudou a ver o mundo de um novo olhar aí? Ou enfim, gostou do que você ouviu, do papo que a gente trocou? Compartilha com o amigo, se inscreve no canal. Enfim, ativa o sininho. É isso, tudo que tem que fazer. E eu vou parafrasear o nosso convidado, que eu gosto do negócio que ele fala. Vai, pode falar, pode falar. Fofoca! Finge que é fofoca e espalha! E sem mais delongas, Belezinha, eu vou apresentar, porque olha, acho que põe no cronômetro aí quanto tempo, porque olha, tem história o rapaz aqui. E aí eu vou falar pra você, aí é só um Olha só, pé. ele que é artista independente londrinense desde 1996. Um dos pioneiros do movimento hip hop da cidade, lançou seu primeiro disco, o AZP, em 1997. Depois, em 99, veio o segundo disco e ele também, Balão, foi um dos fundadores da Casa do Hip Hop. A Casa do Hip Hop de Londrina, que começou em 2003 e também foi fundador do projeto Hip Hop nas escolas em 2004. E em 2005, ele lança seu primeiro disco solo, o Cavaleiro do Armagedon. Ele também foi fundador da Batalha da Concha em 2008 e ajudou a fundar e coordenar várias batalhas de rima antes da pandemia. Foi a Batalha do Antares, a Batalha do Infernim, a do Contour, a do 5 e, lembrando, né, várias dessas que fizeram muito sucesso e algumas que ainda fazem até hoje no gosto da galera. Já na pandemia, ele criou um projeto chamado Live na Casa dele. Não vou falar. Já vou falar, mas não vou falar. Resultando com outro grande projeto chamado o Cypher Pratas da Casa. Participou de vários clipes com vários rappers de Londrina e da região. Gravou mais 2 discos que ainda não saiu e que inclusive, né, o disco Zenith produzido pelo Negro A e o outro disco dele com o Melk no beat do Spag. Ele é escritor, músico, produtor cultural, arte educador, apresentador, amigo, pai de família, um amor de pessoa. Com vocês, barulho, muito barulho para WMC! Caralho. Rapaz! Porra, Ai, que ai. loucura, hein? Seja bem-vindo, W! Valeu pelo convite, pela recepção. Valeu quem tá assistindo aí. Demorou, mas chegamos. Eu brincadeira, viu, gente? Eu sei que faltou a gente também mandar uma data, o Balão foi mais safo que eu. W, de verdade, obrigado por estar aqui com a gente, dividindo esse espaço de papo, um espaço que é tão importante pra gente hoje, né, Balão? E que não Demais, poderia né? deixar de ter você também ainda antes de findar esse ano. Exatamente. Mas assim, sem mais delongas, Balão, tem um negócio aí que é um mistério pras pessoas. Fala, Marcinho. Temos um mistério no ar que envolve o WMC, porque todo mundo fala o W, tem gente que escreve W com D, tem gente que coloca o W, mas ele não nasceu W, Balão. Boa, boa. Não nasceu. Não nasceu, eu acho, igual o Balão, não nasceu o Balão, nasceu Eliabe, não é mesmo? Então vamos disparar o nome de todo mundo. Eu sou o Marcinho mesmo, me deixa aqui. Tá disparando, WMC, hein? vamos começar vamos começar forte no bagulho aqui, W. Porque todo mundo chama de W e as pessoas têm até os meninos dizem assim, o W nem fala o nome. É quase que Balão, é quase que um mistério, entendeu? O negócio de o marketing dele é isso aí, não sei o quê. W, hoje a gente vai revelar pro mundo. W é a inicial do meu nome de batismo, que é o Washington. O Washington, Salve, senhoras Washington. e senhores. Entrevistaremos ele, mas o W teve que virar W em algum momento, não é mesmo? Teve. Como é que surgiu, então, o WMC?
Cara, é até interessante, né? O surgimento desse apelido ou desse nome artístico, né? Cada um rotula de uma forma. Quando eu comecei a cantar rap, bem já novo, assim, nas antigas mesmo, 96 para 97, né? A gente tava começando, ouvia muito rap das antigas, né? Fiquei sabendo de um tal de Pepeu que canta rap bem melhor do que eu. A gente foi por aí, Taíde também, Lagartixa na Parede e várias coisas assim. E aí a gente formou um grupo na época. Eu tava aí na igreja, firmão com Deus, assim, em 97, comecinho de 97. E eu e mais uns mano do skate, do hip hop, teve essa ideia. Só que todos eles tinham um apelido. O apelido dele era Calói. Não sei a origem do nome, mas deve ter a ver com a bicicleta Calói, com certeza. Se pá, O tem. outro era Long e o outro era Murphy. O Long é porque veio de São Paulo e andava com aquele skate long, Long. né? Que é um skate um pouco maior, que é meio que surfista do asfalto e tal. E o Murphy por causa dos Smurf, do desenhinho tal, tal. Então, até onde eu sei era isso. E eu era o único que não tinha apelido. E como na época, né, meu irmão, Sapão, que até hoje todo mundo conhece como Sapão, e DJ Sapão, que depois da pandemia ele começou a discotecar. Então ganhou mais um rótulo, né, Sapão. Era só MC Sapão e agora é DJ Sapão. Lá atrás ele já andava de skate, era famosinho na escola, já estava começando com as bandinhas de rock. Então ele era muito conhecido. Ele é 4 anos mais velho que eu. E aí os caras, quando eu chegava nas rodas dos amigos lá, os caras, o sapinho, sapinho. E eu não achava legal esse apelido para um cara que tava indo na igreja, tendo um encontro com Deus ali, uma outra proposta na época, um pouco mais séria espiritualmente ali falando. E eu falei, não me chama de sapinho, cara, não curto. Sapão é o sapão e que é Marcelo o nome dele. E eu sou o Washington. Pode chamar de Ostinho, porque eu era pequenininho, magrelinho, né? Já dançava bastante, já dançava um break e tal. E tava me aventurando já no rap, né? Como compositor, escritor ali e tal. Só que aí eu lembro que uma vez numa reunião em casa, o meu pai, o nome da igreja dele até hoje, meu pai é pastor desde quando eu nasci, meus irmãos, a gente somos em 4 irmãos. E a igreja dele chama Mensageiro de Cristo. Desde aquela época, né? Aí ele chegou em mim e falou assim: mas agora você é um mensageiro de Cristo. Você tá levando a palavra de Deus, tá mandando a mensagem aí. Você é um mensageiro de Cristo. Você não é MC? Aí eu não gostei muito, porque é o nome, na época, né, pra quem tava entrando, era muita responsabilidade. Aí eu falei: não, pai, eu sou MC, mestre de cerimônia, é o significado da sigla e tal. Ele falou assim: pois hoje, a partir de agora, seu apelido é W de Washington, MC de mestre de cerimônia. Aí como apelido é aquela história, quando você não quer ou não É o gosta que e os pega. outros zoam, acaba pegando, foi o que aconteceu. Então, tipo, aí o Long, o Calói, os caras ali já começou a zoar, WMC, é mesmo, você é o mestre de cerimônia. O Washington, mestre de cerimônia, e não sei o quê. E aí ficou aquela resenha. Passou um tempinho, eu fui gostando do nome, fui aderindo o nome. E aí sim, depois já no segundo disco, 98, 99 ali, eu comecei a assinar só W, porque já no ano 2000, quando eu saio do grupo, fico com carreira solo e já fazendo outras coisas, foquei um pouco no grafite na época, eu começo a assinar como W na sua escrita, DABLEO. E eu brincava, ainda falava, não, é o W. Os caras, mas por que W? Eu falava assim, por que não W? Né? W mesmo, de D-A, né? P-L-E-O. Ah, ô louco, mas é estranho. Eu falava, aí se fosse Pablo? Não, Pablo eu já ouvi falar. Então, é que Pablo tem muito Pablo, então ficou W. E aí eu fiquei Ah, nessa, cara. E pegou. De lá pra cá, pegou. Mas quem me conhece de uns 20 anos pra trás, todo mundo me chama de Washington, um amigo de infância. Enfim. E de 20 anos pra cá é WMC, é isso.
Demorou uma cota. E hoje ele veio revelar aqui por primeira mão. Mas tem uns MC novo aí, ó, que fica forçando aí, chamando eu, ô Washington, sei o quê, fica zoando aí. Mas tá firmão. É Ô, uns caras W, que eu respeito. Não, você teve sorte de não ter virado o sapinho, conhecendo como que exatamente. que apelido Sapinho. funciona, né, Ia cara? ser Não, mas- engraçadíssimo. Mas pra uma turma do skate, já era sapinho justamente porque eu não gostava. Então, isso Entendeu? Então, quando eu comecei a andar de skate, os amigos mais velhos do meu irmão, já o sapinho aí. E como eles eram mais velhos, não tinha como entrar numa com os caras que eu apanhava de todo mundo, né? 4, 5 anos de diferença. Por mais briguento que eu era na época, não tinha como entrar. Os caras eram maior, era mais forte. Então por um tempo ficou sapinho, derivado do apelido do meu irmão mais velho. E depois que eu entrei no rap mesmo e tal, pegando uma identidade pegou mais W, sua aí mesmo, foi né? isso. Porque muitas vezes a gente vê aí várias minas, principalmente mina, né, meu? Aí que acaba perdendo a sua identidade, muitas vezes sem querer. O cara, em vez de falar assim, ah, a Michelle chegou aí, o cara não fala isso, fala assim, ah, a mina do balão, ah, a mina do Março. Então, tipo, ela não tem uma identidade. É igual aquele bagulho lá do Todo Mundo Odeia o Chris, que falava assim, ou aquele, Gregory, né? Aham, o Greg. Que sempre assimilava, igual Sandy Júnior, né? Sempre tá junto. Aham. Depois que você aham. parou, Sandy Olha Júnior, lá o Sandy Júnior. é, Um só é o Sandy Júnior. sempre É ou isso. agrega. Então você, quando não tem a sua identidade, muitas minas aí tá se identificando com o que eu tô falando, e muitos caras também, que muitas vezes o cara fala, ah, ô, olha lá, quem chegou? O irmão do O fulano. filho do Zezinho. Não é? Mas ó, lá na minha Entendeu? cidade, eu demorei pra ser o Márcio Teixeira. Eu era o Márcio da Márcia. Porque a minha irmã era a Márcia, Isso, que era a Márcia professora, todo mundo conhecia, então por muito tempo eu mas fui o Márcio da isso é Márcia. comum, infelizmente, isso é comum. Você agregar a pessoa, até a própria pessoa também, tomar um posicionamento de falar, opa, peraí, não, eu sou fulano de Eu tal. sou Não sou eu. só o irmão ou só o filho, e tal. Eu sou eu. Então tem muito disso. E isso foi acontecendo naturalmente nessa época. Quando, né, teve esse nome aí, WMC e tal. Daí, E depois do lançamento desse grupo, esse grupo chamava OZP, é isso? OZP. Por que OZP? De onde vem esse OZPW? OZP é uma sigla de uma frase que vem da Bíblia, né, no livro de Josué. Não vou saber o versículo e o capítulo agora, foi um nome dado pelo Long, né, nosso amigo de São Paulo, que daí tá. Mas que significava osafinate panear, a frase. Aquele que tem o dom da palavra, a chave da vida, né? Que dá um norte, assim, para as pessoas, né? Que da A hora. gente. O Salvador. Tipo Jesus Cristo. Uhum. Um grande líder para quem é cristão, assim como para quem é budista, posso usar como referência o Buda, e assim outros também, né? O seu grande líder espiritual. Então, esse era o significado. E aí ficou OZP. E aí, com esse contexto, em algum momento você percebe que podia usar o hip hop para além da religião, né? De levar a palavra, Sim. mas como um álbum de transformação. Sim. Como é que foi que você pensou nisso e entrou dentro das escolas, os objetos que você teve ali, né, do movimento hip hop, e transformar isso em projeto social? Que foi que você fez, né? Foi. Cara, eu fiz muita merda no passado, muita coisa errada, assim como muita gente também, né? Pela idade, pela convivência, em alguns lugares, pelo que tem ali, naqueles momentos. E até hoje, infelizmente, é assim. Você vai no fundão das periferias, das favelas, você não vê o poder público levando um entretenimento, levando lazer, esporte, você não vê isso lá. É muito difícil chegar a isso lá. Quando chega, é através de algum projeto social que não tem nada a ver com o governo. Não tem nada a ver com o poder Ou que público. recebe uma merreca, uma miséria para sustentar um projetão que acontece nessas comunidades, né, W? É muito por amor, muito coração. E quando eu comecei a levar assim o rap através de mensagens bíblicas, de mensagens positivas,
foi porque eu vivia naquele momento aquilo e eu sabia que tinha vários malucos igual eu que tava querendo parar de coisas erradas, de roubar, traficar, ou ser aquele cara briguento, aquele cara ruim, ou aquela mina também que fazia aquelas coisas erradas. Sabe, quando você quer, mas não tem, você não se identifica. Então, através dali, eu sabia que muita gente ia se identificar. Porra, mano, eu sou cara que gosta do rap e agora eu tô indo na igreja. Eu posso cantar rap também? Eu posso ir na igreja e também andar de skate? Eu posso ter tatuagem? Então, eu sabia que muita gente ia se identificar, entendeu? Só que eu não queria ficar dentro do templo, dentro da igreja em si. Eu queria levar para as periferias essa parada. Então eu mesclava isso com o movimento hip hop, através da dança, através da letra escrita. E foi aonde eu consegui ter essas aberturas, através de entrar dentro das escolas. A Casa do Hip Hop ajudou muito a gente, né? Eu e mais outras 8 pessoas, a gente fundou ali e a gente dava aula gratuitamente para todo Nossa, eu era mundo lá. molecão e Casa do Hip Hop era falado, hein, mano? Foi de Nossa, bem 2003 falado, até né? 2009, Era tipo um sonho pra o, molecada. o tempo dela. E a gente cobrava o boletim. Você tinha que estar estudando para entrar lá. Só que a gente entendia que tinha algumas exceções. Por exemplo, a gente deu aula pro MC Yel. É um cara hoje consolidado no rap nacional, que é de Campo Mourão, se eu não me engano. Uma cidade aqui perto. Inclusive, eu dei aula para ele no SEAD, no Educandário, em vários lugares. E ele é um cara que é fruto do nosso trabalho, assim como outras pessoas que não tinha seu currículo escolar bem, só que nós abria exceções porque nós via potencial naquelas pessoas, mas a grande maioria nós cobrava notas e não Via que dinheiro. aquilo ali ia transformar ela de alguma forma, né, Graças a mano? Deus, muita gente se transformou. Vou dar um exemplo. Através da Casa do Hip Hop, a maioria, quase todos, que era professor ali, hoje tá bem de vida de alguma forma. Ó, 2 professores de grafite, Carão e Hugo. Uou. Hoje os caras, tem sua vida financeira resolvida. 2, tem suas casas, tem seu carro, tem seus estúdios de tatuagem, vive da arte. Faz grafite, faz tatu e tal. O MC que dava aula era eu e o Psico. O Psico tá em Portugal recentemente. Já faz uns anos que ele tá lá com a esposa dele, tá bem, graças a Deus. Outro cara que eu posso dizer um pouco antes da Casa do Hip Hop é o Casca. Fazer os expressão hip hop, que deu tal esse boom. Depois vinha a Casa do Hip Hop, só que ele não fez parte da Casa do Hip Hop. Mora em Portugal também, fez cedido lá, bem resolvido. Eu, graças a Deus, atualmente tenho meus negócios, tem meu bar, né, o Bar do W, tem um restaurante que eu juntamente com o Japa, ali do Bar do Japa, que é nosso, tem um outro negócio também. O Serginho e o Cezinha, que eram os professores de break da época, eles também estão bem resolvidos. O Serginho tem algumas casas de aluguel, que aluga quarto e tal. O Cezinha, que é o irmão dele, tem uma autoescola. Então, tipo assim, virou uns caras que antes da Casa do Hip Hop, até o Expressão, até o anos 2000, o poder público, a segurança pública, ninguém acreditava em nós. Os caras falavam, esses caras aí são maloqueiros, estão cantando rap, são drogados e tal. E eu posso dizer alguns artistas também que hoje está consolidado no cenário nacional. O Melk, que Deus o tenha, apesar de não estar aqui com a gente, é um cara que já estava no cenário nacional reconhecido, ganhando Sim. grana, vivendo da sua arte, que era o rap. O outro é o Pateta, que largou a sua profissão de barbeiro. Ele sempre foi barbeiro ali, cortava o cabelo e tal. Graças a Deus, porque hoje o rap tá dando essa condição através das plataformas e tal. Já é conhecido no mundo nacional. E o próprio Mano Flair, que é digamos, o topo da pirâmide aqui da cidade de Londrina, no formato de reconhecível, tô falando, né? E são caras que começou lá atrás com nós. Tem também o DJ Adriano, DJ Jesus, o próprio DJ Samu, que vive da arte, entendeu? São caras que têm aí 20 anos de caminhada pra trás, 25, 30, Tem mais, né? entendeu? E fora esses, tem os frutos desses caras, entendeu?
É igual, por exemplo, a Batalha da Concha. Pá, beleza, começamos lá em 2008. Pá, apanhei de polícia, fui preso. Sofri pra caramba. Só que eu fico feliz de saber que hoje tem 13 batalhas de rima em Londrina. Entendeu? Então você vê o seu fruto do seu resultado como um grande líder quando você vê líderes que você formou na sua base, formando líderes e tá formando líderes. É uma teia. Isso não para, mano. Mas isso é quando tem um bom trabalho. Tem um monte de gente que foi. O Melk, ele é fruto do Psico, da casa do hip hop, juntamente com o Reizinho também. E deu oficina lá no Caique da Zona Sul, na entrada do União da Vitória. Pé vermelho lá, né? Hoje ele tem esse projeto consolidado, o Hip Hop Pé Vermelho, que é outra parada. E é bem vista. Que também é um outro assunto que eu gostaria de colocar aqui depois. Que o movimento hip hop, ele se dissipou e engrandeceu tanto que ele criou células próprias. Então, a gente tem, por exemplo, o Edio, um grande projeto chamado Rua Dança Cidade. Ele dá aula para crianças, para jovens e adolescentes e para um pessoal da terceira idade, há mais de 20 anos, e quase ninguém fala disso. Ele tá firmão. Então, o professor Edio, dança, street dance e break. A gente tem o Carol e o Hugo, que é outra célula que se destacou pelo grafite. Tá? Hoje, você vê os desenhos deles retratados aí nos pontilhão de Londrina, cemitérios. Só que antes, eles apanhou pra caramba nos anos 2000, tomou banho de tinta. Era muito marginalizado. Tem o Vasco, que tá com o projeto dele fazendo 20 anos agora, seu Walk. Verdade. Pergunta pra eles se vocês conseguirem, espero que o Vasco venha aqui algum dia. Começou na casa do hip hop. A gente brigou pra colocar ele lá dentro. Na época o Ipsi comprou uma briga do caramba. Ele pode explicar melhor isso. E a gente colocou ele lá com aquela dancinha que ninguém conhecia na época, dos passinhos diferentes. E hoje a gente conhece como Sea Walk. E ele é um dos precursores do Brasil. E é um trabalho incrível que ele faz, né? Incrível, incrível, incrível. E Ele também... como pessoa artística, mas a ação social que ele faz na Moca e também na União da Vitória e outros lugares também. Califórnia, né? A Moca fica na favelinha da Califórnia. Califórnia e tal. E no União, ali no Inferninho e também lá. E outros lugares também. Então, tipo assim, as pessoas não dão o devido valor para esses artistas muito foda. Entre outros que tem outros projetos muito foda. O Rei com seu projeto Hip Hop Pé Vermelho, né? Que todo ano acontece. Um grande festival. Acho que é o maior festival de hip hop de Londrina, que ele traz vários artistas de fora e tal. Cara, é muito louco essas paradas. O próprio, eu tô vendo aqui o bonezinho, né? Freestyle de rua. Damiãozão. O Damião e toda a equipe dele, o freestyle de rua é fruto do nosso projeto, que o Damião também fez parte, que é o hip hop na escola. De uma forma diferente um pouco. Mais voltado pro freestyle, pra história ali. O hip hop na escola, ele vem contando a sua história, o porquê surgiu, qual que é o intuito. E ao mesmo tempo que ele narra a história, ele mostra. Então é teoria e prática. Falou do break, a gente dança o break. Falou do DJ, o DJ mostra ali a arte. Falou do grafite, algumas escolas que a gente não podia pintar, a gente levava um banner, algum quadro. E quando falava da linguagem MC, rapper, eu cantava rap, eu fazia freestyle. Então é um pouco mais completo. O Damião fez parte disso e foi daí que ele teve a ideia também, junto com a equipe, né, de fazer o freestyle de rua. E o Damião tá de parabéns, um excelente trabalho, um excelente projeto. Verdade. E que através deles venham mais. E é bem legal, caramba, bem interessante. Né, mas dando um passinho para trás aí, você já começou, mas vamos voltar um pouco. Em 2008, né, tem o início de uma que por muito tempo foi uma das maiores batalhas do sul do país, a maior batalha de Londrina, a maior batalha do Paraná, do sul do país, que foi a Batalha da Concha, né? Foi. Que ainda existe o projeto Batalha da Concha, que hoje acontece no Zerão, né? E teve um tempo aí, né, deu uma parada, uma respirada, agora voltando aí. Então vamos voltar lá, 2008. Como é que surge a ideia da Batalha da Concha, W? Cara, O cara fez a pergunta que eu ia fazer, cara.
Cara, a gente se reunia na casa do hip hop, eu, Negro A, Pinduca, CH, Melk, DJ Adriano, o de Quebrada também tinha acabado de chegar de Marília. E a gente fazia freestyle lá, normal, de zoeira e tal. solta o Não beat. era confronto, era Aham. freestylinho, tirando onda, o psico também e tal. Só que aí, como lá era um projeto de aula, mais de aula, a gente, na sexta-feira, que era o dia que a gente conseguia se encontrar, tinha aula, acho que de grafite, se eu não me engano, lá. E aí não podia atrapalhar, porque barulho, freestyle e tal, e o grafite era mais concentrado, mais desenho e tal. E aí a gente falou, vamos dar um rolê, vamos se encontrar em algum lugar. E a gente começou a ir pra Concha, final de 2007 isso. Tem até alguma coisa no YouTube, se colocar Batalha da Concha 2007, tem os primeiros encontros lá, que ainda não tinha esse rótulo, esse título de Batalha da Que Concha. até os moradores de rua mandavam um freestyle lá. Mano, era um encontrão de tipo assim, uma roda cultural. Era Vamos da dizer hora. que era isso. Não tinha esse rótulo, tá? Era um encontro. E a gente se reunia, fazia freestyle. E era freestyle de aquecimento. Um já dava uma espetada no outro, mas tinha que ir rodando até chegar no outro, que Pra devolvia. responder. E era muito legal. E ficou por um tempo assim. Mais ou menos o mês de novembro todo ficou assim. Aí, em dezembro, a gente teve a ideia já de fazer o confronto. Fazer uma batalha, um contra o outro ali e tal. Tinha um aquecimento, já vamos fazer uma batalha. Por quê? Eu, Pinduca, o Melk, a gente saía muito para batalhar em Ponta Grossa, em Maringá, em Sarandi, pela região. Até que a gente foi também, já em 2007, a gente foi para Santa Cruz, inclusive o Pinduca foi campeão lá. A gente foi para Rinha dos MCs, que a gente já conhecia o Criolo, o Dandan, da casa do hip hop, quando teve aqui, a gente foi para Diadema. E a gente foi lá, os caras deu uma atenção pra nós, porque lá tudo era sorteado e agendado. Eles abriram a sessão porque é distante, né, e tal. Ficamos em Osasco, um salve pro Pirata aí. E a gente ficou na casa do Pirata em Osasco, os 3 dias que a gente ficou lá. Eu, Pinduca e o Mel, a gente ficou pra Itália. E foi uma escola pra gente, porque lá tava, é o berço do hip hop. Lá tava avançado. Isso eu tô falando de 2009, falando de batalha. Aí foi quando eu conheci o Marechal, não pessoalmente. A gente já trocava ideia pelo Orkut, nas comunidades freestyle. Aí eu falei, pô, mano, se é você mesmo, abre a webcam. Aí que bagulho antigo, velho. Aí nós ali, MSN e Orkut. Aí vai pro MSN lá e tal. Passei o MSN, ele abriu. Mano, eu, Pinduca, o Mel, ficou feliz de ver o cara pessoalmente ali em webcam. Falei, caramba, estamos falando com o cara. Ó, nós quer fazer uma batalha aqui na casa do hip hop e tal. Ele falou, porra, me leve aí, aquele jeitão carioca dele, né? Paga só a passagem de ida, e daí eu dou um jeito e tal. Não cobrou cachê, não cobrou nada. Sério mesmo, mano? Então, beleza. Manda os dados aí. Olha aqui e tal. Foi a primeira vez que nós trouxe o Marechal. Batalha da Concha ainda não era a Batalha da Concha. Aí nós fizemos a Batalha do Conhecimento. Aí o Marechal veio, fizemos um ringue dentro da casa do hip hop, porque tinha um projeto nosso que chamava Das Ruas pro Ringue. Então, ao invés de você resolver aquela porradaria na rua, resolver dentro do ringue, só que em forma de rima. Tá tudo da hora. A gente fez ele nos 4 cantos da cidade e finalizamos com o Marechal. Aí, a gente recebeu um convite da prefeitura da época, do dia 1º de maio, dia do trabalhador, pra gente fazer o nosso, que eles rotulou como repente, lá na festa, na grande festa deles. Eu falei, posso colocar o nome de Batalha da Concha? Batalha de rima, né? A Concha. Por isso que não é na Concha, é da Concha. Porque a gente não podia usar a Concha. Então a gente fazia do lado. Então a batalha era da Concha, mas não na Concha, no início. Aí, não, pode, tá, beleza. Então no dia 1º de maio, a gente teve que fazer, eu no caso fiz um ofício
Aí, a partir dali, a gente teve o documento da primeira batalha oficial ali na Concha. Batalha da Concha, na Concha. Só que aí, para nossa tristeza, na nossa alegria, nós fizemos. Pá, foi mó legal. Inclusive, mandar um salve pro KNP, foi o primeiro campeão de uma Super Concha, que ainda não tinha esse título, esse rótulo, que foi uma batalha selecionada, né? E das categorias, uma das categorias mais difíceis, que é a da caixa surpresa. Você não sabe os objetos, que vai saindo e você tem que ir mandando. Ele foi o campeão. 1º de maio de 2008. Aí na outra sexta-feira, nós foi tudo feliz, subir na concha. Já não podia, na conchinha, palquinho ali e tal. E aí a gente viu que a gente estava excluído pela Secretaria de Cultura, pelo Poder Público. Então, a gente continuou no cantinho. Só que aí a gente gostou tanto que a gente, não, agora é só batalha. Então tem a roda de aquecimento, depois dá os nomes e a gente faz a batalha. E começou como Batalha da Concha. Fiz questão de colocar da Concha, porque não era na Concha, no banquinho do lado. E ficamos anos ali. Anos. Até que depois falaram pra gente, ó, vocês têm que se organizar, fazer uma ONG pra vocês ter aí, juridicamente, toda a papelada, certo? Pra poder usar, o espaço é público, lá. E aí foi como, quando mais pra frente a gente começou a usar a Concha. E só que daí já tinha ficado o nome batizado, já tinha saído camiseta na época, ela da Concha. E foi indo. E aí a gente sofreu algumas represárias, algumas coisas bem complicadas. Teve uma segunda vez que a gente foi trazer o Marechal, teve uma grande operação lá. Nada. E muita gente foi agredida, não só verbalmente, mas fisicamente. Lá na Verbalmente foi Concha. na Concha. Isso em meados de 2013. Foi quando ficou aquela 14, filona lá, né? Saiu no jornal, saiu nas mídias. Esses jornais de policial, Camargo, essas coisas da época, né? Uhum. Saiu em todos. Jornal Folha de Londrina Cid também, que era muito Ribeiro. forte, saiu. Era tipo páginas, tá ligado? E foi bem louco. A gente, né, se movimentou rapidamente e deu uma segurada. Aí é onde também, por isso que eu falo, sempre quando tem um problema, depois acaba sendo até melhor. Para quem realmente tá dando a cara a tapa e tá se esforçando. Quando deu o problema, um pouco antes desse primeiro problema, a gente já tava sofrendo uma marcação dos moradores. Aí quando a gente parou em dezembro, um ano antes, para as férias e voltar em janeiro, foi aonde surgiu a Batalha do Antares. Com o Lelê, com o Ferrari e com a Companhia Limitada, no qual eles pediu para mim fazer a solicitação, tudo. Eu já tava um pouco mais à frente disso. Aí eu fui lá, fiz toda a documentação. Falei, vocês vão ficar, vocês respondem. Os caras tocou e tocou bem. E por muito tempo eles eram uma batalha exemplar de Londrina. E foi quando a gente teve a ideia de fazer, levar de novo pras quebradas o movimento. Porque a ideia principal foi trazer a quebrada pro centro, para eles entenderem um pouco. E foi o que a gente fez. Coração de Londrina, né, mano? A gente levou ali. E depois de um tempo, a gente meio que devolveu em células com as batalhas dos pontos cardeais, que é tipo assim, Batalha do Cincão, que era no Lago Norte, Batalha em do cima da Lago, mesa de ping-pong, era o Verdade, palquinho. o gordinho que apresentava. Né? Começou ali, com o nosso aval. A Batalha do Inferninho, que era a primeira da Zona Sul. Começou ali, depois migrou pra Batalha do Cafezal, com o Vitão, com o Cebola, com o Pizza, com os caras, e depois foi pra essa turma, então tem essas migrações. Aí na Zona Oeste, a Batalha do Contour, porque era atrás do Shopping Contour, ali numa quadrinha que tinha, bem escura, com o Frisita, o Carlinho e uma equipe ali. E Zona Leste era Zona Oeste. E Zona Leste era do Antares, Zona Norte é do Lago e Zona Sul do Inferninho, que depois virou a Batalha do Café. Enfim. E aí a gente sofreu essa grande operação
E deu um tempinho, mas rapidamente eu sempre odiava a política, as políticas partidárias, justamente por isso, pela opressão que vinha a mando deles, da segurança pública, PM, enfim. Então esse era o entendimento. Então eu não conseguia entender isso e gostar disso. Mas ao mesmo tempo, eu depois fui percebendo que eu já estava fazendo política não partidária, reivindicando os direitos nossos através disso. E foi quando eu comecei a ser orientado e tal, ó, esse é o caminho, tal, e as coisas começou a voltar a dar certo e tal. E, e já em 2009, o movimento deu uma caída, porque acabou a casa do hip hop, mudou a gestão política, o contrato nosso venceu lá do prédio, do espaço, e a gente desanimou bastante. Então, em 2010, a gente meio que ficou em luto, mas continuando com as batalhas. E aí voltamos pra rua, né? Porque até então nós tinha a casa do hip hop que era a sede. Tinha um espaço. E aí voltamos pra rua, tipo, estaca zero de novo. E aí segue a história. E aí foi você, tipo assim, como que isso tudo veio parar na mão do W, tá ligado? Tipo, a Batalha da Concha ser responsabilidade de tudo seu, assim, mano. Cara, Eu sei que deve ser uma responsa imensa. Você sabe sim, se tem uma na Não, sua. mas eu não passei metade do que ele passou, mano. É a Você tá responsa. ligado? Bom, respondendo sua pergunta, como eu falei no início, a Batalha da Concha, ela começa sem pretensão nenhuma. Para chegar até a fala do Márcio aqui, né? De chegar a ser a segunda maior do Brasil por uma época. E vou explanar um pouco isso, mas voltando um pouco, a gente começou sem pretensão e eu não comecei sozinho. Ninguém começa uma batalha, ainda mais que tem que ser dois ou mais, sozinho. Como eu disse, a gente começou ali sem pretensão com o Melk, com o Pindu, com o CH, né? O Nego Bar. Tinha o Black, que fazia o beatbox na hora ali. O Psico, KNP, que na época era o Cauã, né, que depois virou KNP. O Bruno, que depois virou BRN, de Biporã, ele tá desde o começo também. O Teves, que hoje é produtor e mora em São Paulo, vários. Depois veio o Duduzeira, o Gabi, o Menon. Vai vindo depois algumas outras pessoas também. Só que a ideia de ser apresentador, organizador, eu sempre tive isso como uma liderança, um cara que puxa o bonde, digamos assim, vou usar esse rótulo, um cara que sempre tem que fazer, estamos aqui, mas quem que vai puxar o bonde? Quem que vai lá conversar com o fulano? Ah, vai você é mais doido, você fala melhor, você tem mais coragem para isso. Então esse grupo, essa equipe que começou sem pretensão nenhuma, cada um tinha suas qualidades, mas na hora de falar, de reivindicar, eles me colocavam nessa condição. Ah, vai você, mano, você já conversa, já mete o louco. Nesse quesito. Então, automaticamente, naturalmente, foi acontecendo. E eu fui tomando isso e fui, né, tomando essa frente junto com o pessoal. E o tempo foi passando. Aí o CH foi para Curitiba, o outro casou, o DJ Adriano também depois casou, e foi indo, foi cada um seguindo seus caminhos. Eu fui continuando. Quando eu vi, eu tava, dessa turma antiga, eu tava meio que sozinho. Meio que sempre renovando a equipe. Tanto é que o Damião, ele entra na história 2013, se eu não me engano. Inclusive, ele falou disso aqui no primeiro episódio que foi com ele. Ele contou que Londrina, quem abriu as portas do hip hop de Londrina foi você. E poucas. Né? Isso e poucas. Ele Cara, mandou a história essa do de Damião lado. é Nessa muito louco. batalha de rima. Exatamente. Eu vou Sem até dúvida. resumir aqui. Essa história é legal. O Damião, ele já estava em recuperação. Ele deve ter falado do problema passado dele em Carapicuíba, depois veio para Londrina e tal, com a nega lá, né? A Edna, salve pai. Braba. Eu cantando um rap gospel chamado Paixão de Cristo num projeto social do Mufato. E acontecia. E aí, o Damião conversando com a... E ele falando pra mim depois. Conversando com a nega. Pô, tinha que achar os caras do rap aqui, não sei o que, não sei o que. A nega liga a televisão. Olha um cara do rap aí cantando aí.
ao vivo aí, ó. Falando aí das rimas, dos bagulho e tudo aí, ó. Esse cara, você tem que achar esses caras aí. E como eu acredito que nada é por acaso, a gente acha que é por acaso, mas tudo o universo coloca na hora certa e tal. Tinha um cara chamado Matheus, que é vizinho do Damião, fazia capoeira e tal, né? O Damião é irmão do mestre Fran, e mora na frente da Bem na academia. frente lá. E o cara tinha acabado de chamar o Damião, ó, tô vendo negócio, entra aqui. O cara entrou. E eu cantando lá. Aí ele falou assim: ah, você está falando do WMC? Eu conheço o WMC. O Damião, ô, pô, quero conhecer esse cara. Falei, pô, mano. Aí entra a história da música do Mano Flair lá. Ô, esse cara aí, ó, ele canta rap gospel e tal, mas ele ainda tem uma lojinha ali de pipa ali no São Lourenço. Vamos lá, mano. Como Vamos que lá, é? você Como que é o troca trecho da ideia. música, Balão? Forte abraço que fica, se diverte com. Com pipa e ao mesmo tempo na ripa, ó. Salve, Por Mano aí. Flair. Salve WM. Salve WMC, um forte Forte abraço abraço que que fica, fica. se diverte com pipa e ao mesmo tempo na na ripa. Eu tinha ripa. uma lojinha na época ali, vendia umas Ô, pipas, Dab. uns cerol, as coisas. Mas aí só pra falar. Aí ele falou assim, ó, vamos lá, deu Damião muito louco também, falou, vamos. Aí no outro Vamos dia os lá, caras sangue bom. foi lá, e ele tinha uns equipamentos de som muito louco. Aí eu falei, Tem. cara, não, mas na época era muito. Aí eu falei Na assim, época, né? falei, Damião, firmeza? Irmão, não vou conseguir dar uma atenção pra você agora, tal. Depois eu venho aqui te dar uma atenção legal e nós trocamos um papo. Domingo que vem tem um projeto. Isso que eu ia falar, ele falou desse domingo. Domingo que vem tem um projeto, irmão. Se você quiser ir lá, a gente já vê, você leva suas caixas e tal. Funciona assim, não tem dinheiro, é nós por nós. Os irmãos que é frente da quebrada que fortalece e acabou, mano. Ele falou, não, demorou, mano. Só preciso de um carro, alguém que leva aqui. Aí eu fui no frente, o cara veio com um caminhão, jogou as caixas de som dele, foi lá. Foi aí que o Damião entrou. Ele entrou no hip hop primeiramente no Somou. projeto social chamado Domingo Recreativo, no qual uma vez por mês nós ia numa quebrada e presenteava aquela quebrada, lógico, com o aval dos frentes ali e tal, né? Levando, o nome já diz, levando um domingo recreativo com música, a gente dava refrigerante, pipoca, algodão doce, tudo de graça, camelagem, tênis de bolinha, para aquela comunidade lá. Então foi aí que o Damião entrou. E na sequência eu coloquei ele na Batalha da Concha também, e aí foi indo. E depois, por mérito dele, ele se transformou no DJ Damião Miliano, que ele é hoje muito grande. Hoje o Damião é gigante, por mérito dele mesmo. A gente só deu a vara para ele pescar lá, né, mano? E cevamos o rio ali. Inclusive Ele um cara fez um incrível, trabalho né? muito bem e eu fico feliz, como eu volto a dizer, de ter formado um grande líder que hoje está formando outros líderes através de outros projetos dele. Ele é incrível. A Nega, esposa dele, que Ali quase é ninguém bigode. fala, mano, é fundamental no movimento Ali é hip hop de bigode. Londrina. Segurou várias pontas ali. É meu braço, não só na Batalha da Concha, mas como pessoa, como vida e outros projetos também, porque esse projeto Domingo Recreativo, quando ela entrou, ele entrou. Quando ele entrou, ela entrou junto. Então ela tava lá na fila, dando lanchinho, fazendo lanchinho. Todas as quebradas que nós foi. Dia das crianças, nós ia lá, amarrava saquinho de bala, mano. Selecionava brinquedo na casa dele. A sede, uma época, era lá. Na sala do rap, que ele rotulou uma época lá. O Damião é incrível, tá ligado? Então, assim como vários, ele é uma peça fundamental aí do movimento. Fugiu um pouco. Não, mas é isso. Rapidinho. Só Nossa pra não ideia é fugir. essa aqui. Foge, volta o TDAH do Pega a Visão, é TDAH isso. puro. O TDAH do Pega a Visão é isso. Vai lá, W. Você falou, colocou uma época que a Batalha da Concha foi uma das maiores do Brasil. Isso. Isso é importante frisar, porque não é o W que falou isso. Isso foi falado pelo Max B.O., que já veio em Londrina. Foi falado pelo próprio Marechal, que já veio 3 vezes em Londrina. E o Rapadura. Então você ouvir isso de 3 caras muito foda e Bigode. com aquela história e bagagem que roda o Brasil, roda as batalhas. Em 2014, 2013, 2014, os caras falam isso, entendeu? Pra gente é gratificante. Por quê? Porque já tinha dado certo a batalha. Já tinha Super Concha. Era a época que o Vitão tava em auge, o Beiquim tava no auge, o Mano Era bom, Thiago mano. tava no auge, Mina Maitê
E agora é só Maitê, mas na época tinha ainda esse agregado, tava no auge. Cara, muita gente, que é a segunda geração. A primeira ainda a gente rotula que seria eu, o Melk, Pinduca. Pinduca, BRN. BRN, CH, Psico, e alguns outros nomes. Que é a primeira geração muito forte que saía para competir, que já ganhou alguns títulos e fez uma certa história. Depois vem essa segunda geração muito forte. E depois vem a terceira geração e quarta, e vai indo, gerações e gerações, né? Hoje a gente já tem uma geração mais nova muito forte. Tivemos uma anterior a essa também, muito forte, e assim vai seguindo. E esse título, né, que esses próprios monstros aí que você citou trouxeram, não é só por eles. Eu acredito também que a relevância para Londrina. Eu lá em Guaraci, querendo ou não conhecia muito de hip hop, mas já ouvia falar da Batalha da Concha sem saber o que era a Batalha de Rima, né? Outras pessoas, então a Batalha da Concha ela tomou uma proporção muito importante. E de repente a Batalha da Concha deixa de acontecer na Concha. O que Tá. aconteceu, WMC? O povo quer saber, porque na verdade Cara, assim, às vezes que é um pouco mais antigo, até sabe dos contextos que rolou, né? O Balão falou que esteve lá, né, amigo? Como é que foi o dia que você esteve lá? Choveu ovo lá. Ah lá, teve lá. W falou assim, rapaziada, vocês ficam tacando ovo aí, eu não vou me responsabilizar pela ação de ninguém. foi. E é isso mesmo, tá corretíssimo. E a rapaziada no dia lá estourou um rojão muito louco na reta lá dos prédios lá. Como é que aconteceu, Na Davi? verdade é assim, eu Isso sou foi um dia que eu tava lá. Não, eu sou muito transparente e muito. O que tem que falar, a gente fala mesmo. E a gente muitas vezes paga por isso, né? Mas assim, no resumo da história, a gente já vem sofrendo represália há muito tempo, né? Teve essa grande operação policial aí que eu já citei, né? A gente ficou um pouco mais calmo e tal. E depois, o meu problema já não era mais com a segurança pública nem com o poder público, porque a gente já estava alinhado nos documentos e tal, tudo ali, tudo regularizadinho. Inclusive a nossa ONG, a Associação Londrinense de Arte e Rua Moderna, Alarme, na época tinha acabado de ser aprovado um projeto de lei de utilidade pública. Então a gente conseguiu juridicamente ali, tudo legalmente nos papel, o alvará, de colocar o som, da hora tal até a hora tal, autorizadíssimo, né, meu? E os caras ali, os moradores, não estavam respeitando o movimento. Tava jogando ovo dentro do nosso horário. Se jogasse antes, aliás, só de jogar já tá errado. Exatamente. Qualquer coisa. Mas, digamos assim, já é errado. Mas se joga fora do nosso horário, porque passou das 10, a gente tá perturbando, mesmo sendo errado, entre aspas, tem um porquê que tá incentivando eles de forma de protesto, os moradores tá jogando alguma coisa lá. Porque daí a gente estaria errado, porque por ter passado do horário. Aí já entra numa questão de perturbação à vizinhança e entre outras coisas. Porém, não foi dessa forma que estava acontecendo. A gente estava tomando esse cuidado. Já que a gente estava ali legalmente, tudo certinho nos papel, eu, Damião e toda a nossa equipe estava tomando esse cuidado. Ó, vamos começar aí certinho 7 horas e vamos terminar 15 para as 10. Era até as 10 horas. 15 para as 10 nós termina, dá tempo de nós já dar uma limpada aqui e tal, tal. Entendeu? Não tem problema. Pede pra galera, ô, valeu galera, Deus abençoe, cada um pro seu rolê, pra sua casa e tal. Mesmo sabendo que alguns vão ficar ali. Porque é um espaço público. Mas aí já não é mais da nossa responsabilidade, como equipe e organização ali e tal. Então, como eles estavam jogando ovo, jogando tomate e já vinha fazendo isso, eu me revoltei e falei, virei a caixa e falei assim, ó, pô, morador, a gente, se vocês quiserem descer aqui, a gente mostra os documentos, estamos tudo autorizado das 19 horas até as 22 horas para fazer aqui o nosso movimento aqui, né, nossa arte. Vocês querem jogar alguma coisa daí? Joga dinheiro, porque só tem artista de rua aqui. Então, não vamos ficar jogando essas coisas aí não, cara. Tanta gente passando fome, vocês ficam jogando ovo, jogando tomate, jogando as coisas. Vamos respeitar. Beleza. Pum, acabei de falar, jogaram mais 2 ovos. Um lá no meio e um perto do palco. Bem Aí eu na lateral ainda. filmei como prova, porque daí eu ia na Secretaria de Cultura e tal, falar, ó, tá acontecendo isso, tal, tal, tal.
Aí virei a caixa e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, vocês não estão respeitando. Então, sexta-feira que vem, a gente vai trazer uns rojão aí. E se jogar ovo, nós vai soltar um rojão pra comemorar o desrespeito. Uou. Então foi uma coisa, assim, premeditada. Cara, eu lembro que não jogaram mais nada. A gente fez a batalha, tal, beleza. Vida que segue, né, e tal. Eu já tava até esquecendo desse detalhe, mano. Aí na sexta-feira, mandaram mensagem aí, W, já comprou os rojão? Eu já comprei aqui. Falei, não, pelo amor de Deus, ninguém leva rojão, ninguém solta rojão. Não, você deu sua palavra, mano. Deu sua palavra que se jogasse o ovo, você ia soltar o rojão. E como eu sou um cara que doa quem doer, mesmo se tiver que cortar na pele, eu faço o máximo possível pra cumprir minha palavra, ainda mais na frente da galera ali e tal, como um grande líder. Eu falei, então tá. Fui lá, comprei um rojão de 12 tiros. Falei, meu Deus do céu. Fiquei Que orando. ninguém jogue um ovo, pelo amor de Deus. Nem Não meio jogue tomate, nada, não nem jogue um ovo nada. de codorna. E foi isso, cara. Eu falei assim, meu, boa noite, galera. Quem tá vivo no zerão faz barulho da galera. O que vocês querem ver? Sangue! Já caiu dois ovão. Pum. Um lá, um aqui, a galera já, W, sei o quê. E o rojão? Já começou a ferver no começo da batalha. Foi mesmo. Só que como ali tinha uns meninos que vendiam droga ali, uns menor, já tinha uns polícia P2 fazendo paisana ali pra ver quem era quem. E já sabia que eu era o líder da rima. Ah, o menor ali era o cara que vendia o lança-perfume, o outro menor era o que vendia a maconha. Então, tipo assim, os caras já sabiam quem era quem ali. Só que eles estavam na investigação. Então, quando jogaram a parada que eu mesmo fui, virei o rojão e soltei na janela, queria acertar a janela, mas graças a Deus, hoje eu dou graças a Deus que não acertou, senão ia ser pior. Mano, na hora, aquela rebuliço, todo mundo querendo papapá, eu falei, não. Não vamos subir ninguém. Na hora, cabeça quente, ó que loucura, mas graças a Deus, Deus segurou a onda. Eu falei assim, se cair mais algum ovo, vamos subir todo mundo Nossa, lá. foi mesmo que ele falou isso, parça. Não, Nossa. isso que eu tô falando, alguém filmou e postou no YouTube. Tanto é que o condomínio usou isso Eu tô contra eu. nervoso só de imaginar com essa cena, Cara, rapaz. verdade. E aí, graças a Deus, ô glória, Mas ficaram com um pouco de ninguém medo, né? jogou mais nenhum ovo. E mesmo assim, a galera, tal. E eu segurando a galera. Aí, eu entendi, depois, o Damião, o meu irmão, tudo falou, cara, nem nós imaginava o poder de voz que você tem. Tanto de segurar a galera, ou de, vamos pegar. Se você falasse pega, ia pegar. Se você Porque falasse foi o que segura, eu falei. Se cair, vão pegar. E eu tava no veneno também. E pra glória de Deus, Não caiu, glória a mais nada. Deus, mano. Só que aí eu sofri as consequências, né? Daí fui apreendido, né? Fui lá e fiquei sexta, sábado e domingo preso. Segunda-feira saí. Respondi em liberdade, porque eu não sou criminoso nem nada. E aí o juiz determinou, junto com o nosso advogado e o advogado do condomínio, um acordo que eles entraram lá, o deslocamento do projeto para o anfiteatro do Zerão. Eu tive que contar essa história para vocês e todo mundo que está vendo isso, entender por que a Batalha da Concha é no Zerão desde 2015 ou 2016, por aí. Não lembro exatamente as datas, que eu sou ruim com data. E aí, a condição que eu falei pro meu advogado, assim, ó, não tem como a gente ir pro Zerão, porque no momento dessa deslocação aí de projeto da Concha pro Zerão, o Zerão era o mocó. Ele não tinha pós de luz, não tinha iluminação. Era um mocó. então não tinha morávamos... vida no Zero ali, não tinha Não, funcionamento. Não tinha vida. Não Não tinha tinha vida. nada. Era zoado, fedia tudo, Nossa, era um bagulho fedorzão zoeira. mesmo. Era o mocó mesmo. Ali, o pessoal mais novo não sabe que debaixo daquele palco tem um auditório ali, que cabe 200 pessoas, com arquibancada, com 6 banheiros públicos Tá e zoando. 4 camarim. Tá zoando. Verdade. E aí eu lutei por esse espaço. Pediu, o advogado pediu, e foi, na época, o Mário Takahashi era presidente da Câmara, ele abraçou a ideia e ele ali ajudou legalmente ali, abrir as portas e as coisas aconteceram. Tanto é que eu tinha um documento na época através da nossa concessão de uso do projeto Por lá, conta da ONG, isso, Alarme. que é um projeto de lei que a gente tem, né?
concessão de uso de algumas coisas públicas. Aí a gente conseguiu isso. E eu tinha esse documento. Só que os caras estavam demorando muito para abrir. Eu fui lá, tem, acho que no YouTube isso aí também tem que achar. Eu peguei uma marreta, fui lá O Damião falou isso no aí. mar. Hum. Eu também participei da militância ali da ocupação no início, que resultou hoje no Espaço Mar, né? Legalmente hoje. Mas eu tava desde o princípio também, dormia lá, acampava lá. Eu peguei com o João, salve pro João aí, a marretinha. E fui lá, falei, eu mesmo vou quebrar. Era muito piroleta na cabeça. Fui lá, cara, com a marreta, nunca passa nada lá. Fui com a mochilinha, olhei pra um lado, pro outro, ninguém. Cara, eu comecei a quebrar lá, aparece 2 guardas municipais de cavalo. Olha que benção. De cavalo. Cavalo? Saiu da onde, Parará, mano? parará. De cavalo. Na época eles Parará, andavam de cavalo Aham. ali. E eu quebrando lá, cara. E os caras me apreendeu. De Só novo. que Fábio. eu não fiquei preso dessa vez. Por quê? Porque eu tava com o documento, mostrei pra eles e falou: só que isso não dá o direito de você danificar nenhum patrimônio público. Então vamos na delegacia, você só explica, mostra o documento, você não vai ficar preso nem nada. Tive que dar 3 meses de cesta básica. Aí, graças a Deus e ao Mário Takahashi, que na outra semana fez os caras lá fazer uma porta de ferro e dar a chave pra mim, pra ter acesso lá dentro. Então a gente avançou muito naquela época, limpamos tudo lá dentro, tava tudo grafitado, pintamos tudo, abrimos a frente do Zerão, tinha um monte de janela ali para a entrada de ar e tal. Então a gente estava avançando o projeto na época. Só que e pulando um pouquinho para frente, quando a gente foi oficializar a responsabilidade do uso ali para a ONG Alarme, como coordenação daquele espaço interno, a gente descobriu que ali era um filho sem pai. Ele não estava na pasta da CMTU, nem da Secretaria de Cultura e nem do Esporte. Era de quem? Não, De ninguém. Era um filho sem pai. Tava Era o abandonado há desvio muito de tempo, dinheiro. então não estava em nenhuma pasta. Por isso que, quando a gente deslocou para lá, ele estava abandonado. Porque quando essa xícara está em alguma pasta, todo ano vem uma verba para essa pasta. Tem várias pastas, né? Cultura, esporte, educação, várias pastas. Então, essa pasta que é responsável por isso, todo ano tem que tirar uma verbinha daqui, uma fatia do bolo, e dar uma atenção aqui. Uma fatia aqui, dá uma atenção para vários projetos, várias coisas. Então, ali ninguém mexia. Aí foi quando, sem eu perceber, eu fui cutucando e descobri isso. E aí, não foi posto, não ativou os banheiros na época, porque a Sanepar tinha que colocar a conta. Alguém tem que pagar essa conta. Alguém paga essa conta. E aí a gente queria assumir como ONG, mas tinha que colocar em via pública, alguma pasta. E ninguém quis assumir. Na época, ninguém. Aí o tempo passou, depois veio esse projeto desse sargento Vitor de reformar o Zerão, que não reformou nada na época, cercou o Zerão. E aí, quando cercou o Zerão, depois mudou a gestão e aí os caras lacrou. Nessa reforma, os caras lacrou, então a gente retrocedeu um trabalho que a gente está fazendo. Lacrou a porta de ferro, lacrou a frente toda. Essa foi a única reforma que eles fizeram. Então, os buracos que tinha, eles não fizeram, não reformaram nada. E agora, recentemente, retomaram essa parada aí. Então, eles estão pintando lá o Zerão. E a gente, esse mês, não tá fazendo nada, porque tem que esperar eles terminar essa obra deles. Tá bem atrasada e é isso. Salve aí pro sargento aí. Otávio, mas de alguma forma, assim, a concha sendo tão grande, tá ligado? Você não acha que foi uma jogada da população com os caras pra dar uma silenciada num trampo maneiríssimo que você tava fazendo ali, mano? Eu acho assim, ó. Teve uma época, todo esse tempo, a gente deixava muito claro pro poder público e pros moradores. A gente só tá sexta lá na concha, porque não tem nada na concha. Mas quando tiver o Filo, festival de música, o aniversário da cidade, ou qualquer evento no calendário da cidade, Pode usar. a prioridade é de vocês. A gente não vai usar. Porque a gente só tá tapando buraco, digamos assim. Porque não tem nada que movimente Porque não tem nada. esse centro. Isso. E quando a gente foi pro Zerão, foi a mesma coisa.
Só que os moradores falavam e questionavam isso, falavam, meu, vocês privatizaram a Concha na sexta-feira. E a gente entrava numa e falava, não, a gente não privatizou. Se vocês quiserem fazer lá sexta que vem, pode fazer. Qualquer coisa, ou qualquer outro evento. Tanto é que o Paulão Rock and Roll sempre fazia o Dia Mundial do Rock, às vezes rolavam as bandas, e às vezes caía na sexta-feira e a prioridade era deles. Nós era underground. Nós colocávamos o nosso som quando não tinha nada. Nós nunca entrou numa com projeto Promic, ou Filo, ou Festival, alguma coisa assim, do calendário, ou vinculado, patrocinado, em parceria, que seja com o poder público, seja a prefeitura ou a própria prefeitura. Nunca. Não cabia a nós a isso. Sim. Tanto é que quando a gente passou pro Zerão, aconteceu a mesma coisa. A gente pegou o Zerão abandonado, parça. Tanto é que, na época, a gente pediu pra eles pintar tudo de branco, o Carão, o Hugo, os caras tudo fizeram grafite, a rapaziada do picho pegou, ficou o Massa. nosso cenário. Verdade. Que foi interrompido pelos artistas do sertanejo, que era de Maringá, com uma produtora de São Paulo, que do nada chegou e pintou de tudo. cinza. Pra fazer um show ao vivo do bagulho, um DVD, um negócio assim? Isso! Foi. Só que essa época eu não entrei numa porque eu tava indo pra Portugal. E eu não podia ser processado e ter que responder porque ia impedir a minha Você viagem. não ia conseguir viajar daí. Isso aconteceu uma semana antes, exatamente uma semana antes. Eu chorei calado. Foi a primeira vez que eu chorei calado. Porque todas as vezes que eu chorei, eu fui pra cima. E eu ganhei. Eu bati, sofri, mas ganhei. Todas as ações em nome da cultura, em nome da batalha, em nome do movimento hip hop. Esse foi o único dia que eu chorei calado, mano. Falei, caramba, mano. Não vou fazer nada pela minha filha, pelo meu projeto futuro. E foi quando eu fui pra Portugal e fui orientado e, meu, eu fiquei, acho que foi a primeira vez que me deu ansiedade e começo de depressão, mesmo não tendo esse diagnóstico por um especialista. Sim. Porque eu não queria sair de casa, mano. Não queria, fiquei, pô, aconteceu na sexta isso. Os caras tudo me ligando, ô, vai ter Super Concha, ô, os caras estão aqui com caminhões e não para de chegar caminhão de som, triliça. Ô, W, o que que tá, ô, louco, que bagulho louco, o que que vai vir? Marechal, vai não sei o quê. Falei, mano, o que que tá acontecendo? Não tô sabendo, mano. Aí eu fui lá, mano, caminhão chegando, não, vai ter um DVD aqui, tal, tal. E os caras já passando a borracha, já passando o cinza ali. Eu falei, bom, calma, mano. Mas que, aí fui tentar saber na Secretaria de Cultura e tal. Quando eu tava lá em Portugal, já na outra semana que eu soube que foi uma jogada política, eu acho que, bom, informações rasas que chegou, né, que Ex Canziani, que tinha amarrado com o Belinati aqui, com o prefeito lá, os vereadores lá de Maringá, e não sei o quê, daí os artistas escolheu aqui, então teve toda uma facilitação, uma costura, tudo muito rápido e aconteceu aos olhos de todo mundo. Sem documentação, sem nada ali é, previamente, né? Porque Tudo rápido. qualquer coisa que você vai fazer hoje, você tem que pedir com 15 dias de Nossa, antecedência. no caso. No mínimo. E isso aconteceu tudo muito rápido, cara. Não teve esses prazos aí, não teve divulgação que ia acontecer. Não teve Então nem- isso também foi um bagulho muito foda. Entendeu? E eu já preparando, na época eu tava preparando o pessoal pra ficar no meu lugar aqui, tanto é que ficou, né, o Lele e o Thiago na época, e o Damião e o Goró como DJ, né, 1 e 2, 1 e 2, porque eu falei, meu, uma coisa tem que acontecer. Mesmo, e é uma coisa que eu sempre falo, a Batalha da Concha, ela é muito maior do que o WMC. Todas as batalhas, a Batalha da Leste é maior que o Balão, maior que o Bigode, maior que toda a sua equipe. Todas as batalhas, quando a liderança entende que o movimento hip hop é maior do que a peça que está por trás, aí o negócio funciona, o negócio prospera. E todo mundo é substituível, por mais que pareça não ser. Entendeu? E eu tive que mover algumas peças antes da pandemia, quando eu era coordenador, quando eu achava que a batalha estava desandando. E as próprias organizações vinham e conversavam comigo. Vou até citar um exemplo. A Batalha do Ramp teve um problema muito sério. O seu apresentador e líder da época, que era o Marquinho, o skatista, salve pro Marquinho, que hoje tá firmão.
Ele, um momento da vida dele, teve uma recaída, coisa normal de cada um. Falo por mim, porque eu já tive várias recaídas na época que eu usei algumas porcarias da vida aí. E eu fui trocar um papo, ele, não, que eu que levantei e tal, que pá, se eu sair daqui acabou. Eu falei, não acabou, irmão. Você não entendeu ainda o propósito. Isso é um movimento, não é uma reunião. Aí entra naquela conversa. Não é uma reuniãozinha que toda semana a gente se reúne aqui e acabou. Isso é um movimento, parça. É um palco de oportunidade de pessoas que sonham em cantar, em ter voz, porque não tem voz, não tem palco, ninguém convida. Aqui é pra isso. Não é só pra rimar. Para as pessoas ser vista, ser ouvida, não só escutada. Aí ele é loucão, né? Aí foi quando eu troquei ele pelo Travolta, pelo cara lá e tal, fizemos reunião, tudo. Tive que fazer isso também uma época no Inferninho, né? Quando o Melk também tava meio perturbado, assim, meio agitadão. Aí cheguei no Bruno Roveral, falei, ó, irmão, você vai tomar frente, mas dá uma segurada aí. Quer usar as paradas, vai usar lá no banheiro, não fica aqui na frente das câmeras, nem nada, vem muito universitário aqui e tal. Então a gente trocava algumas peças, eu ajudava a coordenar isso, até porque tudo tava no meu nome. Todos os alvarás de todas as batalhas eram no meu nome. Então eu tomava esse cuidado. Inclusive lá no Antares, uma vez, um cara aleatório deu um cavalinho de pau na frente da batalha pra fazer moral ali e bateu no muro da esquina. Aí o policial me intimando, porque saía no meu nome, Washington Luiz dos Santos. No Inferninho não foi diferente. Uma vez os caras tacou pedra na viatura. Era quarta-feira a batalha do Inferninho, na quinta eu tava sendo intimado. Entendeu? O Balão mesmo foi um cara humilde pra caramba, mano. É um cara já mais novo de batalha. E hoje, graças a Deus, é a batalha exemplo de Londrina maior. E num todo, não só como plateia, público, mídia, mas também como exemplo mesmo. Foi um cara que teve a humildade uma vez lá na Secretaria de Cultura, a gente lá tudo, ele chegou, trocou um papo, aí um outro lugar, eu não lembro agora, falou, mano, a gente tava querendo fazer uma batalha, tal, assim, lá na quebrada, é bem longe e tal. Aí primeira coisa que eu falei pra ele, se ele estiver mentindo, pode corrigir aqui. Falei, ó, irmão, a gente tá trabalhando com algumas batalhas descentralizada, norte, sul, leste, oeste, segunda em tal lugar, terça, quarta, quinta, aí não, no domingo. Falei, domingo, irmão? Domingo não tem nenhuma batalha. A gente tomava esse cuidado pra não ter duas batalhas no mesmo dia, sendo que tinha dia da semana que podia ter. E não tinha. Aí ele, não, tal. Falei, irmão, pode fazer. Aí ele, não, tal. Até a primeira arte eu que ajudei a fazer, Verdade. né? De um carinha rimando, o outro mais alto e tal. Fez a arte, Fui fez lá, a folhinha pra nós. fiz, falei, ó, o caminho é esse, irmão. Faz uma folhinha, começa assim, passei uma orientação. E olha aí, ó. Eu fico feliz de ver. Tipo assim, o fruto do fruto dando fruto, tá ligado? É aquela parada. Então eu tenho muito orgulho de um monte de batalha, tá ligado? Que hoje, gostando de mim ou não, é fruto do nosso trabalho lá atrás. Que isso é natural, nem todo mundo vai gostar de você por alguma posição que você tomou ou por não ter tomado, entendeu? Vão te condenar, enfim. Então, cara, eu sou muito resolvido e satisfeito por tudo que eu fiz pelo movimento hip hop. E muitas vezes eu sinto que não é uma cobrança isso, tá ligado? É mais um desabafo. Que muitas pessoas não valorizam todo o corre, não só meu, mas de muita liderança que tá aí, como eu já citei, o Edio, o Vasco, o Rei, tá ligado? Vários que tem projeto aí, mais de 10 anos. O ano passado no Coroa, lembra a gente se trombou lá? Lembro. E eu falei que eu fiz questão que a gente fez questão de convidar o Vasco com as crianças pra apresentar lá, porque foi um projeto que eu conheci através da Lua, né? A gente tava na época de pandemia, e aí o Vasco ia lá pegar uns corre que a gente fazia com a iFood lá no CJ, e um dia a gente foi levar cesta lá, e eu falei, mano, isso tá acontecendo aqui, não é visto. E eu acho que isso é um dos maiores desafios e um dos maiores... as piores coisas que acontecem em Londrina, que é essa não divulgação das coisas que acontecem do movimento. Às vezes a pessoa fica tão preocupada com rixa de internet, Misericórdia. não sei o quê, Não tem muito disso. e a gente esquece do que tá acontecendo e acontece de verdade.
Continuando então aqui, essa entrevista que tá incrível, né, É Balonês? isso mesmo, Marcinho. Muita coisa pra falar. Acho que nós vamos ter que já deixar combinado com o W aqui o episódio 2, viu? Tinha tanta coisa pra falar aqui ainda. Mas, Ixi, nós não entrou em assunto nenhum. nossa, quase assim. Eu Mas, falo demais, eu acho. não, mas nós Mas contamos uma história que a gente queria contar aqui, né? Estamos contando, aliás, essa história aqui, que é a história do pilar dessa nova geração do hip hop de 2000 pra cá, né? Porque como a gente sempre traz aqui, o hip hop ele é um agente de transformação. E eu acho que quando a gente pensou nesse espaço aqui, W, não foi pra trazer lançamento de música, não foi pra trazer lançamento de artista, nem ninguém que tava hypado, por mais que a gente já conseguiu, né, Balão? Um monte de coisa bacana, mas era pra trazer a história do hip hop e o que ela aliás, a Consolidou. consolidação dela. Uou, Isso, Marcinho. saiu. A consolidação dela nos dias de hoje. Eu vejo que hoje o movimento, ele segue os padrões da contemporaneidade mesmo. Infelizmente, né, com o êxodo das redes sociais, das plataformas, cria-se muito mais um ambiente de chegar lá, ou então vencer na vida, ou o hip hop virar, né? Que acho que a gente ouve muito isso hoje, do que o caminho que ele faz. Que eu acho que o caminho que ele faz é importante, Sim. né? Como você citou aí, uma pá de gente que construiu, por exemplo, a casa do hip hop com você, juntamente com lendas que você citou, o Melk, né? O próprio Hugo que esteve aqui com a gente também, foi um papo muito legal. Verdade. Dessa perspectiva mesmo de como ele trouxe o movimento do grafite para a vida dele e o quanto hoje é o trampo dele muito bem feito e que rende para ele isso. Claro que é importantíssimo o financeiro, porque a gente tem que Sim. pagar boleto, não adianta, né? Essa é a Se não vida tiver uma dele. grana para pagar um boleto nesse mundo capitalista que nós estamos, a gente não vive, né? E como isso também para muita gente não foi o importante naquele momento. Vocês queriam fazer arte. A gente queria só mostrar e desabafar através da nossa arte, sem pretensão Exato. do que cada um que você tá E olha- falando aí é hoje. E olha como se naturalmente isso aconteceu. Pra você ter uma ideia, a Kênia, a esposa do Hugo, formada, tinha o consultório de dentista lá, tinha seus clientes. Ela é tão apaixonada, se capacitou também na arte, que hoje ela tatua, ela grafita também, né? Deixou de lado o consultório para estar vivendo da arte e vive bem, né? Do lado do marido dela, o Hugo. E Um dos exemplos. nesse gancho, W, que eu queria saber de você é o que é que você percebe da cena hoje do hip hop. Você que trouxe tanta gente pra ela. Quando eu conheci o W, eu posso contar aqui, Balão, como é que eu conheci o W? Você deve. Foi parecido ele com o Marechal, real mesmo. Porque eu sempre ouvia falar do W, todo mundo, né, do Que honra ser comparado ao Ah, claro, o nosso Tô longe. a nossa, olha que eu vou falar, nossa primeira vez, W, foi exatamente assim, né? Igual a sua primeira vez com o Marechal. Porque eu ouvia falar, sabia, e foi bem no momento da pandemia. A gente já falei algumas vezes lá no Centro Juvenil, a ideia do Roda de Rima, que era fazer um papo, alinhar o hip hop com a sociologia, né? E trocar uma ideia Verdade. sobre isso. E um dia eu tava lá numa live, se eu não me engano, acho que era com o. Acho que era o Thiago. Ou era o Thiago ou era a Lua, não lembro se qual era, com qual dos dois, ou se era com os dois a live, e o W tava participando. A hora que eu olhei lá, W entrou, eu falei, opa! Tem alguém importante aqui assistindo esse pequeno momento que nós estamos fazendo aqui, porque eu vim para trabalhar com o movimento sem saber muita coisa. Eu aprendi e ando aprendendo muito Hoje com isso é um nome muito forte, viu? Não Ah, só nas batalhas, mas no movimento. Sim, como contribuinte, como facilitador e várias outras coisas. a minha fala de sempre, né, Balão? Eu não sou b-boy, não sou MC, não sou DJ, eu sou um entusiasta do movimento. Eu Isso sou é alguém que, fundamental, enquanto pessoas professor, eu realmente entendi muito, né, que isso era um Inclusive, movimento. desculpa te interromper, Imagina. já te interrompendo. Vamos né? interromper. Um beijo pra Lua. Uau, Também brabíssima. é outra pessoa igual você, que não dança, não é do movimento assim de cantar, de grafitar, só que é uma peça fundamental de facilitação, captação de recursos, parceria e tudo mais, entendeu? Inclusive, tô com a camisa hoje Inclusive, dela. o W, você deu Ó. um salvão aí falando de quando a gente foi iniciar a batalha. Você lembra quem foi o primeiro contato que você passou pra mim? A Lua. Foi a Lua. Ah lá. Foi a Lua. A Lua Queremos você aqui, incrível. Lua. Lua, por favor, Lua, vem aqui que você tem muita história pra contar. Outra coisa, já me convidando em cima do convite que você fez, não sei se fez oficialmente ou só jogou no ar. Gostaria de voltar aqui só pra falar
um bate-papo só para falar sobre as viagens Opa! que fizemos. Porque lembrando da Lua, né? Eu lembrei também da última que a gente fez. Foi pra Santa Catarina, não foi? Mano, várias. E fomos pra Curitiba também junto. Então, Eu tava nessa. não, então. Tem muitas, desde as antigas e as mais atuais e tal. Inclusive a de Curitiba também, Foi aqui muito boa. do estadual, né? Que tem muita gente que fala, pô, tem gente que não foi e ouviu falar, o W lá levou 2 busão, não sei o quê. Negativo, galera. Eu não levei sozinho nada. Se não fosse a Lua, se não fosse o Márcio, se não fosse o Isa, se não fosse vários facilitadores. As meninas lá, hoje a menina da praça também lá. Sofia. A Sofia e aquela menina lá da Leste também. A Rebeca. Sofia, a Rebeca foi fundamental, junto com a Lua, com o Meu, várias pessoas, desculpa deixar alguém pra trás, mas se não fosse todas essas pessoas juntas, unindo força, a gente não conseguiria levar 2 ônibus. Eu tava lutando por de um lado, ele já tava lutando por outro, de repente ia ser só um. Na última hora a gente conseguiu, através da Júlia também, né? Da deputada Ana Júlia. Deputada Ana Júlia, obrigado também, que facilitou ali o meio de campo. Então, foram várias pessoas articulando, cobrando, lutando, nós se debatíamos entre nós para fazer aquela ação que, graças a Deus, foi linda, elegante, e tivemos também a sorte, né, de ter o Adilcinho como o campeão do estado, e depois eu fiz um outro corre e também consegui levar a Lígia, o Portuga e o menino que é fotógrafo lá pro Nacional, né? E tudo consequência de correria. Então, tipo assim, cara, por mais que às vezes cita meu nome, o W fez isso, o W fez aquilo, eu não faço nada sozinho. Eu sou um louco que toma a frente, muitas vezes, de algumas coisas, acabo sofrendo consequências por isso, como já foi dito aqui, né? Não só através da batalha, mas do movimento. Mas sempre tem pessoas junto, lutando, que muitas vezes não é citado na causa. Então é muito importante deixar isso registrado. Beijo Lua, que é fundamental não só nessa ação, mas em várias outras ações também, que sempre fortaleceu aí. E gostaria que você vir. Vamos fazer escolhe, Balão. Lua e W no episódio. Lua é incrível. Vai ser nossa. bom. E aí eu tava lá apresentando Roda de Rima, eu e a Julinha. A Julinha foi minha DJ aí durante muito tempo. E aí ele apareceu lá e eu mandei, Lua, será que o W entra? Ele, claro que entra, fala com ele. Aí já chamei ele lá, falei, W, você... Ele falou, cara, tô fazendo janta. Falei, então vamos ser isso Foi mesmo. incrível, velho. Eu lembro disso. Vai ser isso mesmo. O W lá cozinhando, e aí eu pausei o episódio. E aí ali naquele dia eu conheci um cara que às vezes a gente ouve realmente falar, né? O W, por ter esse espírito de liderança e tal, às vezes as pessoas acabam interpretando a gente errado. E eu sou exemplo disso em vários momentos, né? As situações, inclusive dentro do movimento, às vezes a pessoa olha e fala assim, quem que é esse gordo aí falando sobre isso, né? Mas é porque a gente acaba tendo um caminho... pré-julgamento. Não, mas é porque a gente acaba tendo uma caminhada um pouco maior, então a gente já consegue ver o tropeço que vai ter lá na frente, a gente tenta adiantar para não tropeçar, quem tá em volta não entende o que o movimento tá tentando ser feito ali, e aí a gente trocou uma ideia e depois tivemos esse contato um pouco maior, né, na viagem, logo depois, um ano depois, se eu não me engano, porque foi fim de pandemia, vai, não vai, e verificar esse movimento contemporâneo, ele é perigoso, por conta disso, do êxodo, né, de tudo isso. Mas como é que você vê o movimento hip hop hoje, W? Quais são as partes boas? Quais são as partes que você acha que precisa ter uma avaliada? E qual que você acha que você queria que a Concha tivesse daqui pra frente, dentro do Zerão, fora do Zerão? O seu sonho pra isso, pra gente ir finalizando esse nosso papo. Cara, hoje espero que as pessoas não se ofendam. Às vezes as pessoas interpretam, né, do jeito que elas querem interpretar, e muitas vezes não é isso, dessa forma. Mas, ao mesmo tempo que eu sou muito grato e feliz por
ver que na cidade de Londrina tem mais de 10 batalhas ativas atuando, cada uma com as suas problemáticas locais e de organização, dificuldades, enfim, mas estão ali lutando. Mas eu, por um outro lado, eu fico triste também de ver algumas, acompanhar e realmente ver que algumas batalhas levam mais pelo hype do momento, levam mais como se fosse uma reunião de rima e não um movimento de hip hop mesmo, de rima, com aquele compromisso. E quando eu falo isso, eu não falo só das lideranças. Temos ótimas lideranças aí na cidade, que tá buscando cada vez mais trazer uma qualidade de som, uma qualidade de vida, uma qualidade de informação e entretenimento para cada localidade que acontece as batalhas. Então, às vezes as pessoas falam: o W ele sumiu do movimento, o W não tá mais. Irmão, eu tô acompanhando tudo via rede social e muitas vezes eu tô de corpo presente lá junto com a minha filha e muita gente nem vê eu no movimento, porque eu não tô mais naquele momento de chegar ali e quero ser visto pela galera, pela organização, pelo pessoal. Não, pelo contrário, eu não quero ser visto. Eu quero estar ali para eu ver como tá acontecendo e para eu, como um telespectador, também apreciar as boas rimas dos MC, como tá o julgamento dos juízes ali que estão ali, né, julgando as rimas. E aproveitando, fiquei muito triste também com o episódio que aconteceu com o meu parceiro Garça, né, sobre o assunto que ele foi convidado para ser avaliador no estadual e depois foi desconvidado, independente de quem foi no lugar, que depois eu fiquei sabendo que foi o BRN, que é uma outra pessoa também que eu admiro muito e respeito muito pela sua caminhada no movimento hip hop. Mas acho que isso não é um problema do BRN com o Garça ou do Garça com o BRN, e sim da organização que pecou em convidar e desconvidar e depois convidar outro, independente se é daqui ou se é dali. O Garça chegou em mim, trocou um papo comigo, me perguntando algumas coisas no particular. Eu orientei ele e dei minha opinião também em outras coisas e fiquei feliz por ele entrar em contato comigo. Como eu disse, eu fico muito feliz quando alguma liderança ou alguma pessoa que está levando o movimento a sério entra em contato comigo e troca um papo, muitas vezes para perguntar alguma dúvida ou orientação ou qualquer questionamento, ou às vezes até uma crítica. Então, eu sou muito sincero em relação a isso, fico feliz. E isso aconteceu entre nós e tá tudo certo. Entrei, cobrei da liderança, não só do estadual, porque eu ainda, graças a Deus, tenho um nome que chega até mim. Fui convidado também, não, e neguei isso, entendeu? Eu falei, eu tô num outro patamar nesse momento, não tô envolvido diretamente com o movimento em si, tô numa parte mais familiar e empresarial. Hoje eu tenho 2 negócios, um restaurante junto com o Japa, que é do Bar do Japa, e um bar. Inclusive, trouxe um presente para vocês aqui. Pá, presente a gente gosta. Surpresa. Já Olha que lá. eu não ganhei a caneca. Oh, meu Deus, Mas nós vou vamos ganhar, providenciar. porque Vai, vocês- vamos providenciar essa Elza. caneca. Mas trouxe aqui, ó, pra vocês. Aqui. Estamos ficando da hora de presente. Ó. Esse aí. Bonezinho louco! do novo Bar do W, que inaugurou sábado agora, na Rua Pará. Antiga pista de skate. Então, a gente se todo trombou mundo um dia, eu tava andando lá, vi Isso. lá, você mexendo, é isso. Tá todo mundo convidado aí a jogar uma sinuquinha, tomar uma geladinha e trocar um papo lá no Bar do W, novo Bar do W, que fica ali subir na Rua do Única, tá? Então, aí voltando para não perder o foco, aí trocar um papo com o Monge, que é um contato que eu tenho também do Nacional, lá em cima, do Viaduto Santa Teresa e tal, que também facilitou a nossa entrada quando a gente foi para lá, né? Porque eu, a Lígia, e o fotógrafo, me perdoa. Charles. Jardes. Jades, né? Jades. Jades. Me perdoa, irmão, eu falhar seu nome, mas eu não pego o nome. A gente ficou patinando ali, tentando entrar na área restrita, que era só pros MCs e pros convidados, né?
E eu não, naquele momento, eu não tava conseguindo falar com o Monge, que eu tenho um contato direto dele. Aí, graças a Deus, eu consegui falar com o Mamute, que é meu parceiro. Inclusive, o Mamute, salve pra ele também, já veio batalhar aqui na Batalha da Concha, no Zerão. E aí ele facilitou e a gente conseguiu entrar e entramos lá na parte restrita mesmo, ali, junto com o Djonga, junto com toda a galera, Magrão, toda a galera que tava ali, JP, todos os famosinhos hoje aí, né, na mídia aí e tal. E ficamos ali lado a lado, eu, né, a Lígia, a Cleópatra, né, a galera conhece como Cleópatra e o fotógrafo Jardes, né. A gente ficou ali numa área privilegiada depois. Eu cobrei isso, falei, ó, cara, vocês têm que tomar cuidado. Eu sei que é muita coisa pra vocês cuidarem aí, nível nacional, mas eu tô, né, pra vocês dar um toque no estadual do Paraná, tomar um certo cuidado quando for convidar a pessoa, não desconvidar pra não ter essa deselegância, né? De entrar sem vocês querer colocar pessoas contra pessoas, porque acabou rolando um buchicho aí na internet, né, de alguns MCs que tomou a dor de uns, outros tomou a dor de outros. Então é complicado isso aí. Então é um assunto muito delicado. Então a gente tem que respeitar e ao mesmo tempo, né, eu tomei as dores do Garça, entendi o posicionamento dele e ele tá certo. E a gente conversou ali no PV e ficou tudo bem. Então, hoje o movimento hip hop, o Balão também sabe disso, ele que tá à frente de um projeto maravilhoso, que é a Batalha da Leste, acontece todo domingo lá. Ele sabe o tamanho da responsa e eu sempre falo pro pessoal, hoje você abrir uma batalha de rima é muito fácil, mas você manter ela e sustentar ela e que é o BO. reter é o BO. É ali que é a prova. Porque vai ter operação policial, de vez em quando vai ter abordagem, de vez em quando vai ter cobrança. É aonde Vai você ter tem que mostrar. vizinho. É onde vai ter que... Quando eu falo isso, as pessoas não entendem no início. Eles estão pelo hype, quer fazer e tal. Depois eles começam a entender a parada. Entendeu? E é um fardo, é um bagulho que não é Pra fácil. caramba, pra caramba. E já tá no momento, igual a gente tava conversando aqui, de você também olhar isso. Olhar e colocar pessoas ali, experimentar apresentadores, experimentar novos jurados e ficar meio que ali, entendeu? Formando novos líderes que vai formar novos líderes, entendeu? Eu lembro que quando a gente começou com essa parada de podcast, nem existia esse nome, esse termo podcast, que foi pós-pandemia. Eu vim de Portugal e como não tinha esse nome, eu coloquei live na casa do W. Era uma live ao vivo pelo Facebook. Eu ainda acho que não tinha Instagram, TikTok acho que não existia ainda nessa época, não me lembro. E fazia, e dava muito certo. Só que nós fazia olhando um retorno de uma tela, que as pessoas faziam pergunta ao vivo e a gente respondia, e era muito interessante. Só que qual que era o intuito? É conhecer a pessoa por trás da pessoa. Ah, o Balão da Batalha da Leste, ah, legal, é o apresentador, organizador. Mas quem é o Balão no dia a dia? Ah, é o cara que pega a motoquinha, faz o corre, é o cara que mora lá em tal lugar, é o cara que antes dele ser o apresentador, o fundador da batalha, ele era isso, entendeu? É um pai de família ou não, é o filho da Dona Maria ou não, entendeu? Então essa era a ideia. E graças a Deus deu muito certo. E foi aonde deu o resultado do fruto também do outro projeto grandioso chamado Pratas da Casa. Era para nós fazer 5 edições, acabamos fazendo 14 de pessoas que não se conhecia. Eu dava a missão de um beat, cada um escrevia um oitavo, que é 16 linhas, e aí juntava tudo, se conhecia, tinha um ensaio e era gravado na hora. O apoio do Negro A, que ia lá, gravava tudo, e o Crânio, que filmava. E era missão para todo mundo, missão dada era missão cumprida. Filmava no domingo, segunda-feira tava lá no YouTube. Era muito louco. Então, eu sempre fui muito assim, instantâneo. Hoje tem muita gente que não conversa comigo ou às vezes não tem medo de se aproximar porque não conhece eu de verdade. Ou às vezes tem um pré-julgamento de mim e eu sou um cara muito fácil de conversar, muito fácil de acessar, né, meu? Tanto toda sexta eu tô no Zerão.
Agora tem um ponto lá que eu sempre tô lá, que é o passou bar. lá, já buzina. Ô, Bar do W! Tá ligado? E você E sabe- é um cara que se me convidar pra uma escola, pra um projeto, é só uma questão de eu agendar, eu vou. E é muito real isso. Nós participamos junto da gravação da série, né? Num dos episódios. E aí eu cheguei lá, o W com o McLanche feliz dele, que foi o dia corrido, né, amigo? Eu nem sabia que ia ter lanche lá. Ele levou o Ninguém me McLanche falou. feliz dele. Aí sentamos lá, começamos a conversar. Aí é assim, eu sou uma pessoa que vai ser o WMC ou vai ser o menino lá que tá conversando agora, eu vou sentar pra conversar do mesmo jeito. E a galera passava e fazia assim, cumprimentava o W assim, porque tinha o quê? 200 pessoas ali, né? Transitando. Por aí. E aí o coitado W ali sozinho, e aí a pessoa passava tipo, W, tal, ali é o W. Né? Eu falei, deixa eu sentar com o W. Por quê? Porque às vezes o pessoal fica nesse mesmo. Não, o cara por estar em outro patamar na história do bagulho, não tem é acessível. Eu não tô nem ligando se é pra ser acessível ou não. Eu vou chegar e outra vou conversar. outra coisa, o Pateta combinou comigo da gente chegar junto, porque ele falou assim, ô W, ainda vai lá pra participar, eu não conheço ninguém, mano, essa nova geração aí, tá ligado? Porra, mano, todo mundo meio que conhece eu, sei e tal, mas nós não conhece. Falei, mano, tem um monte de artista. Falei, ó, eu só sei que tem um monte de artista, que é ator, que é de fora, e tem um pessoal daqui, mas eu ainda não sei quem é. Mas é o seguinte, beleza, vamos combinar tal hora, mais ou menos, nós chega meio que junto, nós fica meio que trocando um papo ali, ou acho que vai ter uns camarim, porque como é filme, vai ter que se produzir e tal, vai ter uns camarim. Nós fica meio de boa, trocando um papo, mano. Aí beleza, vamos marcar tal hora. Eu cheguei, cara, e ele não chegava nunca. E eu olhava de um lado, olhava do outro, uma turma que eu não conhecia, e eu ali, falei, eu me senti meio deslocado, né, numa parada, eu falei, caramba. E eu querendo trombar, tipo, a Pajolo, algumas pessoas que eu já trabalhei. Na pandemia a gente fez um curta que chamava Cinza que Te Quero Cor. Inclusive, esse curta foi filmado em casa, uma grande parte, contando a nossa história. E eu era o WMC mesmo ali, é, nesse filme curta, né? E aí chamei a Lígia, chamei o Damião, chamei várias pessoas do movimento para participar e foi bem legal. E eles tinham outro nome de ator, né, fictício e tal. Eu acho que eu era o único nome próprio, né, como W. E foi incrível, tá ligado? E foi o primeiro contato que eu tive, assim, diretamente com o cinema, né? Gravação, para um bagulho profissional. E quando veio esse outro convite, o primeiro convite eu não é nem que eu não quis participar, eu achei estranho o roteiro, não concordei com algumas coisas. Né? Na primeira ideia que chegou até mim, eu falei, mas tá meio esquisito e tal, tal. Achei estranho, né? Eu falei, não, beleza e tal. Aí acho que eles conversaram entre eles e acabaram não me convidando. Aí no final eles acabaram talvez achando importante realmente que eu tivesse ali. Aí a gente foi conversar sobre valores, eu coloquei um valor um pouco elevado, não sabia qual que era o valor de cada um. E eles abraçaram a ideia. Falei, então beleza. Então esse é E a o gente, valor. depois que lançar a série, que a gente já teve O problema com Pateta isso ficou aqui. bravo, porque ele, depois ele conversando nos Ele bastidores. Ganhou menos que você. Não sei, não sei. Ó, depois que lançar a série, a gente volta a conversar, porque eu tenho outras perguntas pra fazer, mas eu tenho medo. Ah, tá. Porque nós já tivemos um problema com isso aqui já. Tivemos um episódio que teve que ser excluído aí por conta disso. Ah, tá. Mas depois que lançar a série, fica aí você acompanhando os próximos episódios do Pega Cara, a Visão. Chama pra gente- eu e o Pateta. Isso, pra gente conversar sobre a série, porque tem umas coisas aí que eu quero saber do W, Não, porque tem. É isso aí. É tipo assim, no resumo, não vou falar nada pra não ter problema, mas assim, no resumo, eu não concordei com muita coisa, porque como a série tem a ver com a Batalha da Concha, porque lá tá a batalha na Concha, né? Mas enfim, é a mesma parada, de certa forma. Entre outras coisas. E teve um momento que eu e Pateta tava ali, e como a gente viveu a história e conhece a história tudo, mano, a gente olhava um pro outro assim, e a coisa acontecendo na nossa cara ali, e nós... Só que ao mesmo tempo nós aceitou aquilo, não sabia que ia ser daquela forma, porque você não sabe, não passaram aquele roteiro pra nós, e a gente olhava um pro outro e tal, tava ali, e tipo assim, mano, vamos fazer. Vamos, né? A gente aceitou submeter a isso.
mesmo não sabendo exatamente. Como não saiu 100% fora da parada, a gente falou, não, beleza e tal. Mas a gente se questionava no olhar, mano. Eu era Era perceptível, muito- viu? Era muito... Eu tava lá e da hora que de repente tava um negócio, eu olhava, viu o W, Mano, era e ele muito- baixava a cabeça, levantava, olhava pro Pateta. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso em outra não, oportunidade. por favor, quando lançar o filme, Lançar a assistam. série. Acredito que vai ser incrível. Não, com certeza. O Entendeu? roteiro A tá bom, história é direção boa, incrível. ator bom. Mas chama Mas a gente tá dentro do rolê, vai... pra gente fazer o que O review. O Z3 faz lá, o Review. reality do Reaction, né? Dá pra fazer a reação aí do negócio. Isso, assim, mas assim, de forma positiva, viu, galera, pra quem tá Sempre, assistindo. sempre. E parabéns aí pra toda a direção, os atores, né, de fora, principalmente. Os daqui também, que mandou muito bem. Muito bem. E principalmente os MCs que participaram. Balão, Fala, adoraria mas- passar mais umas 2 horas, porque a gente tá fechando 2 horas de episódio aqui hoje. Maior episódio do podcast até hoje. E se deixar, filho. Fica, fala nós 3, vamos, 4. Nós vamos longe. É porque isso. Aí tem história e não falou metade. Não falou metade. Vamos ter que ter o episódio 2 do W, episódio com a Lua, episódio do W falando da série, Pateta. com Pateta, meu Deus. Lembrando que, tô vendo aqui, galera, ó, rapidinho, só pra deixar registrado, um livro. Presente nosso, presente que Presente. ganhamos aí do Ó. Hugão. Sábado e domingo agora. Ah, não vai ser agora. Não vai ser agora. Não vai Então ser agora. Já foi. Não. Já foi, aconteceu. Então é isso. Aconteceu. Aconteceu. Ó, aconteceu um grande encontro de grafite. Foi incrível. Foi incrível. E eu quero também rapidinho registrar aqui o livro do Sujinho. Que tá lindo, hein? Valdir Sujinho. Tá lindo. Certo? Esse Episódio livro aqui, incrível também com ele, viu, W? incrível, né? Parabéns, Sujinho. Um forte abraço. Não li, mas recebi de você e vou ler, irmão. Eu sou sincero, você É sabe. isso. Você Eu também conhece não eu li há uma mais de 20 página. anos. Parabéns só do fato de saber que você escreveu algumas memórias aqui, alguns relatos. Já parabenizo você aí, certo? Logo, logo eu vou estar lendo. E é isso, galera. Se você ainda não adquiriu o livro, troca um papo com o Sujinho, que ele vai te passar. Caralho, aí, tinha um monte de beleza? coisa ainda pra perguntar. Obrigado pelo convite aí. A gente que Ah, agradece, Alan. W. Toda a direção W. por trás das câmeras aí, galera. Aqui não é só os dois, tem mais uma equipe aí, entendeu? Que a gente tem que parabenizar aí, que é o que eu falei no início da conversa. Nada sozinho. É difícil, sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Por mais que muitas vezes você é a vitrine, sempre tem uma equipe por trás. Então valorize todo mundo, certo? Aí. Encerra aí com chave de ouro, Balão. O que você quer perguntar pro W? Não, eu ia perguntar, mas acho que é basicamente isso que ele acabou de falar. É fazer uma pergunta aí, uma dica aí, uma orientação, tá ligado? Você sendo o pilar do movimento Batalha de Rima em Londrina, né, mano? Fala aí uma dica pra molecada, o que nós pode fazer pra tá melhorando ou o que não. Isso, um ponto de vista aí, um bagulho bom pra gente, tá ligado? Que às vezes a gente não vê. Da hora, da hora. Bom, então esse aqui vai ser diretamente para todas as batalhas de rima de Londrina. E região também, certo? Porque a gente sabe que a nível do Paraná, por mais que a capital não goste que a gente fale isso, eles não querem reconhecer isso, mas no estado do Paraná, o movimento de batalha de rima e de qualidade de MCs competidores, Londrina é o grande polo. Né, com todo respeito a Curitiba, com todo respeito a Maringá e todos, né, Cascavel e várias outras grandes cidades e pequenas cidades também. Mas isso é fato, isso é realidade. Com todo respeito mesmo. Então, para todas as mais de 10 batalhas de rimas que tem em Londrina, 13, 14 e crescendo cada vez mais, porque isso vai ficar registrado no YouTube. Então, talvez você vai estar vendo esse vídeo já há 6 meses mais para frente, já vai ter 15, talvez 20. Enfim, siga o exemplo da Batalha da Leste, que hoje, nesse dia que a gente está gravando aqui, graças a Deus, é a batalha exemplar da cidade de Londrina. Quanto mídia, né, quanto físico, em tudo, em apresentação, em organização, em vários outros quesitos. É um pessoal que começou como quem não queria nada, num lugar totalmente afastado de Londrina, e foi conquistando aos pouquinhos seu espaço. Então,
Parabéns a toda a direção, a todos os MCs. Não é à toa que eu vejo os MCs brigando para ter seu nome lá, para poder batalhar nas edições que vai vindo todos os domingos, certo? É isso. E outra coisa que eu sempre peço, respeite sempre quem está na frente das batalhas, toda a sua equipe. Você pode até não gostar do apresentador, ou da apresentadora, ou da DJ ou DJ, mas respeite. Porque para estar acontecendo aquilo ali, eles abriram mão de muitas coisas: familiar, pessoal, espiritual, físico, financeiro, para estar lhe dando sangue, coisas que vocês nem imaginam. Porque para um telespectador, para uma pessoa que vai para a batalha, ela vai, curte e vai embora. Mas para quem organiza a batalha, isso eu falo para todas as batalhas, quem é liderança e quem faz parte da equipe sabe o que eu estou falando. Antes de começar a batalha, muito antes, tem que preparar tudo, um ambiente, um cenário, para estar oferecendo um entretenimento, uma informação, um ambiente legal para o telespectador, não só para os MCs que vão batalhar, mas todo o público, certo? E depois acabou, o público vai embora, a organização tem que limpar, tem que guardar o som, os que tem som, né? Tem que guardar, tem que ir embora. E muitas vezes tem a parte burocrática, que é de liberação, de alvará, de som, problemas com vizinhança, que quem vai dar a cara a tapa não é o MC que está indo na batalha A, B ou C, e sim a liderança. Então respeite muito, valorize muito quem tá indo avaliar as rimas. Muitas vezes o MC que tá rimando ali, ele não gosta da avaliação do MC. Quando é assim, se você tem esse problema, manda filmar todas as suas batalhas, vai uma dica aí, para depois você assistir e se avaliar como jurado também. Porque quando você rima, você tem que avaliar como ataque, como defesa, como avaliador e como plateia. Então fica uma dica aí de um cara que tá há mais de 30 anos no cenário do movimento hip hop aí, beleza? Pra quem não sabe, tem 44 anos e quase 30 só de movimento hip hop. Valeu? Essa é a dica. Eu sou WMC, sou um cara muito fácil de acessar, de trocar um papo. E sou um cara muito de amor, muito de paz. E hoje eu sou outra pessoa e tô para orientar e tô para aprender cada vez mais com essa nova geração. Eu ainda peco muito, costumo dizer, por essa geração acelerada de rede social. A Batalha da Concha, por isso que eu parabenizo muito a Batalha da Leste, porque os caras chegou já com uma equipe completa de rede social, fazendo tudo, os cortes, a divulgação cresceu monstruosamente, está entre as 10 do Brasil. Olha que louco, mano. Tá ligado? Batalhas muito foda, tá entre as 10 do Brasil. Isso é louco. E não é só de rede social, de TikTok, de YouTube, de corte. E se você for fisicamente lá, De qualidade de como eu batalha. já fui com a minha filha, que tem 13 anos hoje, né? Hoje é 11/11 de 2025, pra deixar gravado aí. Minha filha tá com 13 anos. E a batalha que ela mais gosta de ir é a Batalha da Concha por causa do pai dela, que sou eu, no caso, e a Batalha da Leste, com todo respeito às outras batalhas. Mas ela só pede isso. Eu falo, ô filha, vou te levar na batalha A, B, C. Ela fala, pai, eu só gosto de ir na Batalha da Concha, porque lá ela quer me ajudar. Olha que legal, ela quer prestar serviço pra mim lá, marcar o nome na folhinha, um beijo, pai te ama, Ju. E na Batalha da Leste ela se sente bem, a energia é muito boa. E olha que eu levei ela em várias batalhas. Levei já na Batalha do Galo, já levei na Batalha da Máfia, já levei na Batalha do Ramp. Já levei em várias batalhas, tá ligado? Na Batalha do Café. E minha filha se sente muito bem. Acho que por causa do pai dela na Batalha da Concha, que é no Zerão, porque ela me ajuda e porque ela gosta de ficar ali. E talvez porque ela quer dar uma piroletinha mais tarde da mãe dela, porque daí ela fica até 1h da manhã comigo, eu levo ela em outro rolê. E, por incrível que pareça, de verdade, na Batalha da Leste. E eu não falo isso porque eu tô aqui, não, com o Balão, que é o organizador da Batalha da Leste. Eu sou um cara muito sincero e verdadeiro. Tô falando, né, pela minha filha aqui. E hoje eu valorizo muito isso. Então, por isso que eu tô muito valorizando mais hoje a minha filha, que já tá grande, com 13 anos,
a minha vida financeira, empresarial, mas sem deixar o hip hop de lado. Hoje eu tô vendo, né? Acho que a minha contribuição através do movimento hip hop já está consolidada aí, graças a Deus, em vida, porque infelizmente a gente vê que as pessoas dão muito valor à pessoa depois que ela morre, só. Aí quer fazer estátua, a gente vê pelo Melk, que podia ser valorizado em vida, receber flores, receber elogios, receber grafites, homenagens, e só depois que ele morreu que a galera realmente, até quem não gostava dele, realmente começou a valorizar ele como artista. Assim aconteceu com o Sabotage, com a Dina D, com vários outros artistas. Então, se você pode, aproveite e valorize quem você realmente admira em vida. Eu aqui quero dar os parabéns para a Lígia e ao mesmo tempo para o Damião também, que parabenizou o outro e reconheceu isso do outro em vida. Né? Quando eu fui lá no Coroa, eu vi o Damião presenteando a Lídia como uma aluna dele. E pelo potencial de nome que ela chegou como freestyle, como apresentadora e isso, aquilo. E ela também reconhecendo ele como um paizão. Então eu fiquei muito emocionado, né, aqui abrindo para vocês. E eu lembro que uma vez a Lídia me perguntou assim, há muito tempo atrás, talvez ela vá lembrar disso. W, como que você me vê há 10 anos? Daqui 10 anos. Daqui 10 anos. E eu lembro que foi uma pergunta que ela me fez que eu não esperava. Ela falou, pô, admiro o seu trabalho e tal, mano. E daqui 10 anos, você acha que eu vou ser o quê? Como? Como que você me vê daqui 10 anos? E eu tenho muito problema de memória, mas eu lembro que algumas coisas que eu comentei com ela foi assim, cara, hoje você simplesmente está começando no freestyle, mas você tem um grande potencial de ser uma grande líder e chegar muito longe no freestyle, e não só como pessoa no freestyle, mas sim como uma pessoa no movimento hip hop. Então isso eu vejo hoje, essa grandeza nela. Eu vejo essa grandeza na Luli, que na época que ela me fez essa pergunta eu não conhecia a Luli. E é uma artista muito foda, que eu tiro o chapéu e acompanho ela através das redes sociais e tudo mais. E várias outras pessoas, tá? Só deixando aqui bem claro, né, a admiração que eu tenho por muitas pessoas que talvez nem tenham noção disso. E talvez até me critique por outras causas, né? Mas enfim, eu sou um cara de coração muito grande, que tô aberto para todo mundo e amo até as pessoas que nem gostam de mim. Muitas vezes eu sei de várias ocasiões e situações que aconteceram, que respingou em mim por outras coisas, mas tá tudo certo. Fiquei mal por algumas coisas que aconteceu e já perdoei também. Mas admiro muito quando a coisa é bem feita, independente da pessoa, né? Quando tá acontecendo, quando tá dando coração em nome do movimento hip hop, porque eu sempre digo, o W amanhã ou depois vai passar, vai morrer, né? Vai passar. A batalha que o W tá na frente, que é a Batalha da Concha, vai passar. Mas o movimento hip hop é um movimento muito novo, é um movimento que veio para ficar, cravou já sua bandeira, então todo mundo é substituível. Mas o que as pessoas fazem pelas outras pessoas, isso marca. Marca o coração, marca o momento, marca a história. Então, eu tô muito tranquilo em relação a tudo que eu fiz pelo movimento hip hop. Já tô satisfeito e continuo ainda. Outra coisa, muita gente fala, pô, W, até mostrei um áudio aqui do Mano Flair, né? Falando, pô, não grava mais, agora tá empresário, tá com o bar, esqueceu de nós, esqueceu de fazer rap. Cara, eu fiz uma promessa pra mim mesmo, depois com o Melk morreu. O Melk, pra quem não sabe, ele, quando morreu, ele tava morando comigo, morou 1 ano e pouco lá em casa. Abri a casa pra ele por uns problemas que ele tava passando. E quando aconteceu a fatalidade, ele ainda morava lá comigo. Então, eu tenho um disco gravado com o Melk no beat do Spike, que não sei quando que o Spike vai soltar. Spike, solta esse beat, se você estiver Pelo vendo. amor de Deus. Vai, queremos esse beat. Tem alguns vídeos também e algumas músicas com o Mel que o Negro A produziu, né, do Projeto Zenit, que a gente acabou não soltando, porque daí o Fra foi para Santa Catarina, o Pinduca teve os seus problemas particulares também, então acabou, na conclusão do disco, acabou se separando todo mundo. E já faz mais de 2 anos que esse disco tá gravado, um disco muito bom.
onde é eu, o Melk e o... Eu, o Pinduca e o Negroá, discotecagem de todos os beats do Fra, produção do Negroá, com participação de acho que 3 ou 4 faixas do Melk, uma participação ou 2, se eu não me engano, do Pateta e uma participação do Flair, entre outras participações. Um disco muito bom mesmo. Juntou 3 lendas aí, que é eu, o Pinduca e o Negroá, 3 estilos totalmente diferentes, com as ideias diferentes. Casou muito bem nessa música. Um disco contemporâneo que, se você ouvir hoje ou daqui 20, 30 anos, vai ser a mesma parada. Muito conhecimento ali, muita coisa dita que muita gente desconhece. Tem que pesquisar mesmo para entender o que a gente está falando ali. Eu com vários estudos de física quântica e ufologia, o Pinduca com espiritualidade hindu, espiritualidade do candomblé, de várias outras coisas também. O Negroá com a sua métrica, as suas metáforas e tal. É um disco muito louco, mano. E acho que tem umas 3 faixas já que foi solta no YouTube, mas o disco não saiu. E o beat e o WMC Melk no beat do Spike tem 13 faixas, não sei se ele vai soltar as 13, mas só porradeira, desabafo do Melk, desabafo meu, de várias situações aí, bem pesada, algumas críticas, que seria legal essa geração nova ouvir, ainda mais agora com o Melk já se foi, né? Porque ele tá sendo muito mais valorizado do que ele era em vida. Espero que o Spag solta logo esse trampo também. E é isso, cara. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu falo pra caramba. A gente quer isso, gente que fala. Só pra contextualizar e continuar floreando o pavão, você falou aí, né? A Batalha da Leste realmente, não vou cansar de falar que eu não teria ninguém melhor que o Alan pra eu chamar pra esse rolê aqui hoje, sabe? E apresentar. Eu sempre Tem falei. que falar mais, uma crítica. Já falei. Uma crítica, pessoal. Eu falo demais, sério. Só O Balão é um cara muito inteligente, muito Muito. sábio. E normalmente os caras que é muito sábio ouvem muito, né? Ouve, não escuta. Ouve muito e fala pouco. Absorve muito, fala pouco. Mas uma sugestão, porque ele é muito inteligente. Então, Balão, fale mais. Fale mais, Pergunte Balão, por favor. mais. Eu agradeço. Contribui mais. Eu agradeço por esse seu comentário. Eu agradeço todo mundo que tá aqui hoje também. Gabriel ali na cozinha, editando, produzindo. Gabriel, valeu aí, hein? Douglas ali, registrando tudo pra gente. Já tá aí nas redes sociais aí as fotos. Faz sua finalização aí, Balonês. Nada, só agradecer mesmo o W por colar hoje e por ser, mano, o que ele é, tá ligado? E é isso. Espero que a galera realmente, tipo, te dê o valor necessário, porque você realmente é um pilar, tá ligado, mano? Realmente você foi uma estrada pra... Quem não vê isso é cego, tá ligado, mano? E é isso, esse é o ponto. E obrigado por aceitar bater um papo com a gente. É isso mesmo. Muito obrigado, gratidão mesmo. É nóis, Marcinho. Obrigado, Elza. Tamo junto, Gabi, Valeu, Douglas, Gabi. CDH, a Alisson, Carla, Isma, todo mundo aí que apoia esse projeto, você que tá em casa. Valeu, galera. Mais um episódio do Pega a Visão. Palmas para a WMC! Valeu.